Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os desafios, os perrengues que esse pessoal enfrentou aí durante a jornada, né? E para você que está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho aí para receber as notificações e os novos vídeos, os cortes que a gente vai lançando para o ar. E também, se você está acompanhando a gente, de repente você está nas grandes capitais aí, né, enfrentando esse inferno que a gente tem, que é o trânsito, você pode acompanhar a gente pelo Spotify também. Vai lá no Spotify, começa a seguir a gente por lá. Lá você aproveita, baixa o episódio para você ouvir aí depois no ônibus, no metrô, no trem, tranquilinho, no seu fone de ouvido, sem ninguém para te encher o saco, curtindo numa boa e aproveitar naquele momento de lazer, de relax, de concurseiro, para ouvir o podcast aqui e acompanhar a gente, beleza? Outra coisa importante, outro recado importante, hein? Aqui em cima vocês estão vendo, tem um QR Code nosso, que é o QR Code da nossa parceria com Radegondes Resumos. Então, usando esse nosso cupom aqui, o Como Passei 20, e adquirindo o seu resumo por lá, você vai ter 20% de desconto. Galera, tem resumo para a área de controle, tem resumo para a área fiscal e é combo, hein? Então, várias matérias ali. Tem combo também para a área policial, combo para a área de tribunais, combo para a área bancária, né, que é novidade, TRT, TST. Então, assim, tem, além das disciplinas, tem as disciplinas avulso também, viu? Tô deixando essa dica para você, porque tem muitos aprovados que vêm dar entrevista pra gente, que já vieram até dar entrevista pra gente aqui, que passaram e entraram nos concursos top, esses concursos de 20, 30 mil, usando os resumos do Radegondes. Então, ruim não é, viu? E outra coisa, né? Todo mundo... Você que é concurseiro, tá estudando aí, você sabe que você precisa fazer resumo, não tem jeito. Uma coisa é você estudar 3, 4 disciplinas. Quando você juntar aí 10, 15, 20 disciplinas, quero ver você guardar isso aí aqui na cachola. Aí não dá, né? Então, tem que recorrer aos resumos aí para você aproveitar aí, dar sempre aquela ativada na memória. Então, nada melhor do que você fazer isso com um resumo feito por um profissional, porque entende, por quem acompanha os concursos, sabe o que é cobrado em concurso, para você também não perder tempo aí, às vezes fazendo um resumo que não é lá aquela coisa, você tem que refazer depois, aí perde mais tempo ainda. Então, galera, faz isso não. Usa esse cupom nosso aqui que vocês vão ver que fica no precinho e vale muito a pena, viu? Então, o recado tá dado. O Anderson agora vai apresentar o nosso convidado de hoje aqui para vocês. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Como Passei Podcast dos Aprovados. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson, sou auditor de controle externo hoje lá do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje vai ser um colega de trabalho que, embora eu não o conheça, trabalha lá também no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como auditor de controle externo. E olha só, o que é interessante? Lá nós somos em mais de 1.200 pessoas, então, lógico, é difícil a gente conhecer as pessoas, porque são três prédios, é muito difícil. Mas, de toda forma, o Bruno Mendes, ele foi indicado pelo Daniel. Vocês que não assistiram ainda a entrevista do Daniel, vocês procuram por aqui que tem a entrevista do Daniel, foi top e tal. E o Bruno Mendes, ele aceitou o convite. Eu agradeço desde já ao Bruno Mendes. O Bruno Mendes vai contar a história dele, desde quando ele começou a fazer concurso lá atrás. E eu vou pedir para você, Bruno, fica à vontade, pode se apresentar, por gentileza. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que acompanham o canal Como Passei. E é isso, né? Agradeço demais o convite aí. Para mim vai ser uma honra estar com vocês, estar compartilhando com a galera aí todas as minhas experiências nesses mais de 20 anos estudando para concurso. Ó, passou que eu nem percebi, cara. Bastante, hein? Então manda aquela lá, Rogério. Vou mandar. Ô, Bruno, a gente sempre manda pergunta aqui pra gente aquecer o bate-papo, que é o seguinte. Eu gosto de perguntar pro pessoal, no caso você, né? Como é que tudo começou, onde é que apareceu o botão de concurso público na sua vida? E aí você aproveita, conta aí sua trajetória pra gente. Tudo começou em 2004, com um jornalzinho da Folha dirigido, ó. Quem lembra? Essa daí é a raiz, cara, é raiz. Meu pai era servidor público do estado de Pernambuco e eu sou um dos 3 filhos que ele teve, o mais novo. E ele sempre teve essa visão, né? Nós éramos uma família de classe média e ele sabia que numa cidade pequena do interior, a saída que tinha de você levar uma vida razoavelmente boa seria o mundo dos concursos. Então, as minhas irmãs mais velhas são professoras, uma do estado de Pernambuco, outra do município. E ele chegou com essa folhinha em 2004, eu tinha apenas 17 anos de idade, tinha acabado o ensino médio, tá? Tava atrás de emprego lá na cidade. E o que é que aparecia para mim? Aparecia emprego de ajudante de frentista de posto, não desmerecendo, que todo trabalho é digno, né? Mas claro que não era o que eu esperava. Gostaria de ter uma carreira, né? Uhum. E então meu pai, concurso público, né? Como aconteceu com suas irmãs. E aí ele trouxe esse jornalzinho, tinha um concurso lá, Banco do Nordeste do Brasil.
nessa idade, acho que eu nunca tinha nem entrado em banco. Ah, mas isso aqui é o quê? Não, faz aí. Mas eu só tenho 17. Um dos requisitos do edital que eu lembro era que você tinha que ter 18 anos de idade para se inscrever. Hoje em dia não tem mais isso, né? Até porque teve decisão do Supremo aí, que é da data da posse que vê essa questão da idade. E como sempre, ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesmo. Ah, mas faz. Tá bom. Comprou também uma apostila da Folha Dirigida, na época, vinha pelos Correios, vê mesmo como era. Estudei, sei lá, 30, 40 dias. Muito diferente da época atual, né? E acabei passando. Na época, no cadastro reserva, tinha 40 vagas para o Nordeste inteiro. Eu passei em 200 e alguma coisa, 243, salvo engano. Já tem um bom tempo. E aí, continuei estudando, prestei vários concursos nível médio na época para área jurídica. Fiz vários TRTs também da região. E não passei em nenhum e acabei sendo nomeado em 2007 no Banco do Nordeste. Fui lotado numa cidade próxima lá da minha cidade natal, cidade pesqueira. Enfim, fiquei de 2007 a 2013. Nesse período eu me formei em administração, tá? E voltei a estudar. Depois que me formei, voltei a estudar. Aí na época já não era mais apostila que vinha dos Correios. Eu fiz videoaula telepresencial na época, né? Na cidade de Caruaru. Estava trabalhando e residindo. E na época era carreira jurídica para diversos tribunais. Acabou que, quando eu terminei o curso de 6 meses, saiu a TJ Pernambuco. Prestei, vou prestar por experiência, é o primeiro. Passei. Olha que beleza, hein? Opa. Tinha uma vaga, eu passei em 8º. Mas continuei trabalhando no banco, estava feliz também, né? Continuei seguindo minha carreira. Era técnico administrativo? Técnico Era judiciário? analista bancário e eu fiz para analista judiciário, era nível superior. Olha, que legal. E o concurso foi em 2011. Tive que esperar também mais 2 anos para conseguir ser nomeado lá. E então, só que aí, nesse tempo, entre o concurso, entre a época que eu prestei o concurso TJ e fui chamado, eu pensei assim, vou investir na minha carreira no banco, né? O concurso já estava vendo, estava ficando difícil, estava ficando concorrido já, era diferente de 2004. E aí eu fiz, o banco ofereceu um MBA, né? Ele pagava, sei lá, 80% e o funcionário pagava 20%. E eu fiz um MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pela Fundação Getúlio Vargas, era em Recife. Que curso, hein? Então foi aí que eu tive contato com a auditoria. Então o que é que acontece? Em 2013 eu já tinha terminado, ou faltava, sei lá, 6 meses para eu terminar, quando eu fui nomeado no TJ. Assumi numa cidadezinha próxima, continuei residindo em Caruaru, viajava todos os dias. Mas esse MBA me despertou para a área de auditor. Cara, é essa área que eu quero seguir. E aí, em 2014, pouco tempo depois da nomeação, eu disse, eu quero seguir essa carreira de auditor. Aí entrei em outro cursinho telepresencial na época. Fiz mais, sei lá, 8 meses, 10 meses. O foco era a Receita Federal. Esperava-se que sairia a Receita em 2015, como veio sair em 2022, né? Nossa. Pouco tempo depois, 8 anos depois. Pouquinho tempo depois. E aí, como todo mundo dessa época, foi fazendo o que aparecia, né? Estados, municípios. Então, fiz o primeiro que eu fiz nessa área de auditor, eu fiz TCM São Paulo, 2015. Tava começando... Foi FGV, né? Foi GV, prova dificílima. Eu tive um colega que prestou, ele tinha feito Receita Federal 2014. Ele faz, cara, essa foi a prova mais difícil que eu fiz. Mais difícil que a da Receita, sim. Foi bem Eu difícil. tomei pau, claro, não tinha experiência. Em 2016 veio o Cefaz Maranhão. Aí já tava estudando há pouco tempo para a área de físicos estaduais, né? Tinha que mudar muita matéria. E 2016 foi um ano que marcou, porque foi o ano do falecimento do meu pai, que era o cara que me apoiava em tudo, sabe? E assim, eu passei uns 3 meses sem estudar. Desde então eu vim estudando sempre, né? Período de férias, recesso do judiciário. Eu passei uns 3 meses exclusivamente para resolver problemas de família. Questão de inventário, cuidar um pouco da minha mãe, Não tem nem cabeça das também, minhas né? irmãs. E aí eu voltei, pouco tempo que eu voltei, saiu o edital do Cefaz Maranhão. Eu me preparei como podia, ainda consegui ser aprovado, fiquei em 200 e alguma coisa. Com a pandemia, esse concurso meu venci ano passado, chegou pertinho, cara, de me nomear lá. Ficou faltando umas 40 posições, você acredita? Olha só. Eu acho que eu fiquei em 270 e lá chamou 230, 220, mas enfim. Fiz vários e vários outros. Aí apareceu TCE São Paulo 2017, né?
Eu digo que assim, eu vim para São Paulo porque foi obra do destino. Não era para eu vir para São Paulo, não. Porque é o seguinte. Eu estudando para fiscal, né? 15, 16, aí 17. TCE Pernambuco. Eu disse, nossa, seria um sonho ficar no meu estado. Mudei para de controle. Então, é isso que eu ia te falar, Bruno. Você tava prestando tanto controle quanto a área de fiscal, Cara, porque é uma loucura fazer prestando os dois. Por isso que Todo eu mundo demorei fala que tanto para passar, porque eu tava... Porque- Todo mundo fala que não é pra fazer o que você tava fazendo. Na época não tinha orientação também, né, gente? Tá. Consultoria tava começando ainda. Por isso que você foi fazendo os dois, quando na verdade isso é loucura, Fazendo cara. os dois, cara. Aí prestei TCE Pernambuco, CESP certo e errado, minha primeira prova, pau. Essa daí não tem jeito. Pau. A gente já conversou aqui, cara. A gente já entrevistou umas 10 pessoas que fez a prova e ninguém passou. Né? É verdade. Ninguém E a maioria veio parar aqui no, A maioria no veio parar TCSP. aqui. Então, porque saiu junto, né? Só que eu não vinha fazer, mesmo estudando para essa área, por quê? Porque saiu também TCE Paraíba, e é um estado vizinho. E eu amo também a Paraíba. Meus pais são da Paraíba. Então, tinha tudo para fazer lá. Só que o destino me fez perder a inscrição, cara. Então, em todos esses anos, desde 2004 fazendo concurso, eu nunca jamais tinha perdido minha inscrição. Que coisa. Mas aconteceu. Eu fiquei muito triste na época, né? Mas agora o prêmio de consolação é me dedicar para São Paulo, porque era o que restava. Sim. Fiz a prova, fiz uma boa prova, tirei uma boa nota. Fiquei até achando que poderia ficar ali dentro das vagas, né? Como todo mundo, mas aí quando saiu o resultado, muita gente indo bem. VUNESP, a prova também não estava tão difícil. Eu fiquei em 230, eu acho, aqui na capital. Mas continuei estudando. Eu já sabia, eu já tinha ciência que poderia ser chamado, porque a gente pesquisa, a gente sabe que das vagas que iam surgir. Eu lembro na época que quem me convenceu a fazer esse concurso foi o procurador Tiago Pinheiro, que ele deu uma entrevista para o Ricardo Alexandre. E ele disse, são só, acho que na época 93 vagas, salvo engano, mas vão chamar mais de 300. Como realmente chamou. Então ali, como eu fiquei em 200 e pouco, eu disse, tem uma chance aí na validade, mas continuei prestando. Aí, voltei para a área fiscal. Que doideira, cara. Cara, prestei... Deixa eu me ver mais o que, ver se eu lembro. Prestei Goiás, prestei Rio Grande do Sul 19, prestei ISS Petrolina. Inclusive, Rio Grande do Sul tá chamando até agora, né? E eu tô perto, mas eu sei que não vai chegar em mim também. Mais um que eu vou ficar na boca e vai vencer, eu não vou entrar. Prestei mais o quê? Aí veio pandemia. Aí prestei Cefaz Alagoas. Aí sabe quando você meio cansa? Você estuda tanto uma mesma coisa e não passa, que você às vezes quer mudar. O que é que eu pensei? Vou voltar para a área de controle de novo. Que loucura, cara. Você prestou o TCM de novo, de São Paulo? O de que ano? O último, de 2022? Não prestei. Tá. Porque aí já foi pandemia, eu já estava estudando para fiscal de novo. Não, mas vamos lá. Aí, vou estudar para controle, pandemia, né? Cara, pandemia, eu sei que foi ruim para muita gente, assim, foi um período tenebroso. Mas para mim foi muito bom em termos de estudo para concurso. Home office, eu estava na casa da minha mãe, estava de bem com a vida, estava estudando. Nossa, fazia tempo que eu estudava tão bem, cara. Conseguia bater 30 horas semanais tranquilo, assim, no estudo, sabe? E aí abri o TCE Rio e TCDF. Eu disse, eu vou fazer os dois. Foi na mesma época, é verdade. Então, foquei no TCDF e fui fazer de lambuja o TCE Rio. TCDF tomei pau, mas TCE Rio foi muito bem. E eu só não fui nomeado lá por uma sacanagem muito grande, porque criaram uma cláusula de barreira, né? Vê que sacanagem. Tinha, sei lá, 11, 12 vagas, disseram assim, não, a gente só vai ficar na lista 40, 43, sei lá, um número assim. Eu fiquei em 70 e pouco. O que eles fizeram? Homologaram o concurso, nomearam os 40 e pouco numa tacada só, encerraram o concurso e abriram outro. Ou seja, tinha necessidade, né? Mas enfim, mesmo que eu tivesse sido nomeado, provavelmente eu teria optado por São Paulo, que São Paulo veio a nomeação depois, né? Então, já voltando. Continuei estudando. Quando eu fui nomeado aqui em fevereiro de 22, eu ainda estava estudando para concurso. Então, eu estudei todo esse tempo aí. Estava focando controle ainda, já que eu estava nessa vibe aí, vou fazer TCU e CGU. Estava estudando até bem, só que aí veio a nomeação em fevereiro, a prova da CGU, sei lá, era março, abril, aí desandou tudo, nem fui nem fazer. Tanto é que fazer? Não, porque a prova estava inscrita para Pernambuco, cara. Não sabia que ia ser nomeado naquele momento. Que ninguém estava falando, né? Eu estava num grupo de cadastro reserva, mas ninguém estava falando de nomeação no início de 22. E veio meio de surpresa, aí eu vim, né? Eu vim com a cara e a coragem. Foi um período difícil, assim, em termos de adaptação à cidade, cara, né? Eu vim morar como todo estrangeiro, todo forasteiro, melhor dizendo, que vem morar numa grande cidade. Onde é que ele vai procurar se localizar? No centro, próximo ao trabalho.
Só que o centro de São Paulo a gente sabe que é complicado, né? É. E eu vim morar onde? Onde é que eu vim parar? Na Baixada do Glicério, irmão. Nossa, cara. Eu morava na rua Conde Sazerdas. Ixi, Maria. Foi um Cara. período meio ruim, cara. Assim, veio depressão, ansiedade, tratamento médico junto e tal. E aí eu mudei, né? Eu já tenho 1 ano e meio que eu tô fora. E, cara, eu percebi que o que eu precisava para começar a gostar da cidade e me adaptar era mudar de onde eu estava. Hoje eu tô na Zona Norte, né? Moro com a minha namorada e tô muito feliz. Eu moro muito bem, graças legal, a que Deus. legal. E tô muito feliz aqui. Que bairro você mora ali na Zona Norte? Eu moro na Vila Dom Pedro II, que é vizinho a Tucuruvi. Eu pego o metrô Parada Inglesa para vir aqui pro centro. Olha que beleza. 40 hein? minutos da porta da minha casa, venho andando, pego o metrô. 40 minutos estou na porta do tribunal. Olha. Maravilha. Show de bola. Nem comprei carro, nem tenho interesse também. Vivo de metrô, carro de aplicativo. São Paulo possibilita essa gente, né? Isso. Isso E é a bom qualidade de mesmo. vida, né? Você tá próximo do metrô, você tem qualidade de vida, é cara. isso aí. Mas você continua aí você não fez o do TC, Não você não fez o fiz, CGU e nem TCU, mas você fez mais um aí, não fez não? Fiz, né? Eu passei uns 4 meses sem estudar. Eu acho que era o tempo que eu precisava para curtir um pouco essa nomeação, né? Agora eu sou auditor. Depois eu pensei assim, cara, tá bom aqui, mas eu posso chegar mais longe, né? Principalmente pela saudade que eu tinha de morar, de voltar Sim, lá para sim. Pernambuco ou para o Nordeste, né? Então, o que é que apareceu aí para que eu prestei? Eu prestei Cefaz Pernambuco, Cefaz Minas, saiu junto praticamente. Aquelas 400 vagas lá? Isso. Mais um que eu foquei Minas e fiz Pernambuco por insistência da família. Não passei em Minas, Pernambuco, passei, estou no CR de lá também. Tá lá no Estou CR? no CR. Você fez também o ISS de Pernambuco? Porque foi um perto do outro. ISS de que cidade? Jaboatão, né? Eu não fiz porque eram 10 vagas. Não, ISS Não da teve. capital, não teve? Não teve. Recife, o último foi 14. Ah, foi 14? É, teve o ISS de Jaboatão, que é vizinho do Recife. O pessoal até confunde às vezes. Que tem um Mas esse puta daí- de um salário. Mas foi perto foi em datas próximas? Não foi. Não Acho foi, que não? foi em 23. De 23 para 24. Tá. Enfim. Aí prestei também, apareceu ISS Fortaleza, esse eu fui bem, né? Prestei, tinha 20 vagas, iam classificar 130, o CR eu tô ali em 70 e pouco no CR, Grande chance. mas hein? tá verde, assim, tá muito devagar. Eu tô num grupo também de cadastro reserva, não se fala em novas nomeações, mudou o prefeito, né? Nova gestão. Estamos aguardando. Possibilidade sempre existe, né? Enquanto não tiver validade, né? Fortaleza é uma cidade gigante. E tem vaga, sabe? Tem cargos vagos, melhor dizer. Ou seja, você tá nos cadastros aí, então. né? E aí, CNU surgiu. Eu disse, cara, pra esse eu vou me dedicar. Porque esses outros, sendo sincero, eu não estava estudando com afinco. Mas aí acho que era o ritmo que eu precisava. Aí CNU saiu e disse, agora eu vou fazer, cara. Agora eu vou estudar. E aí estudei com afinco. Veio essa suspensão devido à catástrofe no Rio Grande do Sul. Me atrapalhou bastante, cara. Porque assim, eu faço um planejamento para na semana da prova eu chegar ali. Sabe um maratonista que ele chega no último suspiro ali na data da prova? Eu faço esse tipo de preparação. Só que aí, como adiou mais 3 meses, aí, nossa, me quebrou ali no meio da prova. Desanima, cara. né, É cara? tipo, a maratona, são 42 quilômetros. Ó, tu tem que correr mais 20. Porra, não aguento mais, velho. Mas enfim, aí foi 3 meses a trancos e barrancos. Até que fiz uma boa prova, fiz mais de 82% dos 100% dos pontos possíveis e tô no cadastro reserva para a segunda turma, né? Esse está maduro para sair. Chamaram 900 para o curso de formação e a conversa que eu ouço é que vão chamar esses 900 no período não muito longo. Olha que beleza, Se hein? chamar, eu tô dentro, né? Aí vamos ver se vale a pena optar pelo UFT e deixar o TCE São Paulo. Eu penso muito na localização, não estou disposto a ir para qualquer lugar. Ah, você não está Sim. disposto. Não estou disposto. Assim, se for Nordeste, beleza, show de bola. Nordeste, até interior de São Paulo, já que eu estou aqui, eu sei que tem um interior bom. Outros lugares eu vou pensar com carinho, sabe? Você tá curtindo São Paulo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Depois que eu conheci a Cíntia também, alguém que é daqui, tem a mesma vibe, que me leva para lugar Já bacana. te dá as dicas certas ali, né? Ah, nossa, tem uma família dela também, que hoje é minha família, né? Minha família aqui em São Paulo, né? Bacana. E é isso. E parei um tempo de estudar, né? Até conversei com o Anderson um pouco nos bastidores e resolvi ingressar na área de mentoria, cara. Eu sempre quis trabalhar com concursos, mas nunca tive uma oportunidade. E aí, uma vez que saiu o concurso TCE, eu sou servidor do TCE, já tinha dado umas entrevistas recentes, estava um pouco conhecido aí. Aí começou um pessoal a me procurar, você faz mentoria?
E aí eu bolei junto com a Cintia uma forma de trabalhar, cara, e tô muito feliz. Tá nós dois muito empolgados aí com esse trabalho que a gente tá fazendo. E já estamos aí com a turma, estamos fechando hoje a primeira turma. E a partir de amanhã já a segunda turma. Preparação forte aí pro TCE São Paulo. Pessoal, ó, qual que é o seu Instagram? Bruno.auditorando. Bruno.auditorando, tá? Isso. Vocês aí que vão prestar TCE e vocês que vão prestar concursos, porque você dá mentoria, né? Você pode dar mentoria agora que começou, né? Eu acho que pra... não para mais não, cara. Se depender de mim, não para, que eu tô muito feliz. Então vou te perguntar, o cara que quer área fiscal, área de controle, você consegue mentorar essa pessoa? Só mandar um direct pra mim lá no Insta. Aí, ó, tá vendo? Agora só depois do TCE São Paulo. Agora é dedicação exclusiva a essas turmas aí. Ó, entra na fila. É isso aí. Deixa a dica. Depois a gente deixa na descrição do vídeo aqui o contato do Bruno aí. O Bruno, a gente tá deixando aqui então na descrição deste vídeo, tá? E se você estiver assistindo algum corte, tá? Do dele e tal, vai na descrição também do corte que tá ali o @ dele do Instagram, já enche o saco do cara já, meu. O cara é multi-aprovado aí, ele tá no CR de vários concursos aí de fiscal e controle, aí você viu que o cara, ele fez uma loucura, começou a prestar concurso de tudo quanto é tipo. É coisa que eu já não recomendo aluno meu nenhum a fazer, né? É como eu digo, cara, eu sei ensinar porque eu aprendi com os meus erros. Então, é isso que eu ia falar, a vantagem é essa, você vai pegar um cara aqui que já errou tudo que podia errar, então vai te dar os tudo caminhos. Que ele fez, você não vai fazer. Não vai fazer. Já sabe tudo que você não pode fazer. Mas você vê, né, Bruno? Você tá aí, cara. Você tá na luta aí desde 2014 nessa área de. Só na área fiscal. Só Fiscal barra controle, para auditor. Né? Eu falo carreira de auditor. Porque, né, sempre foi. Cara, eu disse, eu quero esse cargo, velho. Eu quero esse cargo. Como eu disse, desde o MBA que eu fiz, eu vi o trabalho que o auditor faz. Era mais um auditor privado, claro, né? Mas sim, eu claro. vi o prestígio que tinha, né? Diante das empresas, no caso do auditor privado, do auditor público dentro do Estado também. Salário também, né? Claro, por que não? Não vou mentir que o salário pesou, né? É lógico, isso, a gente não pode também ser hipócrita, cara. E do outro auditor é um cargo de Estado, né, cara? Então. Carreira de Estado, né? Então, uma carreira de Estado. Entra governante, sai governante, mas o cara tem a certeza que vai manter o seu cargo, né? Exatamente. E eu sou um exemplo assim de só passa quem não desiste, né? Porque é difícil. Cara, é difícil, cara. Mas o que na vida é bom e não é difícil? O que na vida é prazeroso e não é difícil? E o que vem fácil, sai fácil também, né, cara? Sai fácil também, perfeito. Deixa eu te perguntar aqui então, olha só. Você começou a fazer concurso público em 2004. 2004. Aí você entrou lá no banco, depois você foi pro TJ. Isso. Para analista, e hoje você está aqui, pode ser um AFT na frente aí, né? Pode ser, ou se não, pode até para Fortaleza, não sei. Olha aí, eu vou dizer para você, gente, eu quero que ele continue no Tribunal de Contas, porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Tribunal de Contas, final da carreira é top, aqui a gente tem vários benefícios, mas às vezes... Ô, né? Anderson, o que é que eu falo assim? Eu falo que se eu não sair do tribunal dentro de 5 anos, que é a nossa primeira promoção, que o salário dá um salto, eu não saio mais. Porque aí eu acho que nenhum mais fica atrativo. Já não vale a pena, né? Não vale, porque, tô estável. Inclusive, essa semana completou minha estabilidade, né? Ah, é? Fiquei estável essa semana aí. Olha que beleza. Daqui a 2 anos, prova de promoção, passando, o salário dá um salto bacana aí. Vem o primeiro quinquênio, enfim. Né? Cara, isso que acompanha lá no Bruno Auditorando também, quem quiser ver, tem a tabela salarial, gente, com as progressões, tá? Fiquem à vontade. Ah, você colocou a tabela lá? Coloquei a tabela. Legal. Com início e fim de carreira. Só pra você saber, fim de carreira, 50. Você tem que Tem pagar, você tem que devolver. Você devolve, o famoso abate teto. Tem um redutor constitucional. Vamos aumentar o salário lá dos ministros do STF aí, galera, né? Porque é com base no salário dos ministros do STF lá. Mas vamos lá. Nesse tempo, então, que você prestou todos esses concursos públicos, houve algum momento que você pensou em desistir de concurso? Tirando, lógico, o problema que teve o falecimento do seu pai, porque, né? Mas assim, não quero mais saber, vou chutar o balde. Se dane. Porque você já era concursado, cara. Já era concursado. Desde 2007. Eu acho que teve assim dois momentos, né? Primeiro foi a morte do meu pai, né? Um período muito difícil, que eu tive que parar de estudar. Eu vinha desde 14, 15, 16, praticamente 3 anos sem parar, direto. Tava num ritmo muito bom. E teve outro momento também, antes de ser nomeado no TCE, incrível, né? Porque eu tava muito bem no TJ, cara. Assim, o salário inicial não é tão bom, mas eu já tinha uma função gratificada que me acrescia 50% no salário. Eu tinha um trabalho muito reconhecido, eu sou muito grato ao TJ, aos meus diretores, na época eu fazia parte de uma diretoria civil,
que tratava só de processos eletrônicos, né? É interessante que mesmo antes da pandemia, eles tinham um projeto piloto, salvo engano, em 2015, de criar uma central só de processo eletrônico. Vê como os caras foram pioneiros. Olha que legal. E, cara, assim, eu me sentia muito feliz porque eu me sentia valorizado na carreira. Era engraçado, porque eu era formado em administração, mas eu já tinha estudado tanto direito na vida para concurso e já estava com, sei lá, 6, 7 anos de TJ quando fui para essa central, que eu manjava muito de direito. Então eu peguei um cargo lá, que eu era supervisor de uma galera, e tipo assim, os caras que eram meus subordinados, os caras eram formados em direito, cara. Para mim era um privilégio muito grande eu ter sido escolhido para exercer esse cargo, era um reconhecimento, sabe? E numa cidade de Caruaru, que meu amigo Rogério aqui conheceu, uma cidade de médio porte, uma cidade gostosa, interiorzinho, bacana, assim como eu gosto. Eu tava muito confortável, cara. Eu acho que essa nomeação veio para dar esse sacode, assim. Porque veio esse momento difícil, que me fez voltar a estudar, que me fez conseguir algumas aprovações. E hoje eu estou novamente tranquilo, estou com essas aprovações aí na caixinha guardadas, né? Estou com esse trabalho de mentoria que também está me dando muita satisfação. Eu sempre quis trabalhar, mas eu não sabia por onde começar. Eu acho que é isso. Eu sempre quis trabalhar com concurso, né? Eu acho que foi o antes que falou, concurso foi minha vida. É minha vida até hoje, né? Desde os 17 anos. Ou estudando, ou trabalhando de alguma forma com isso. Então eu faço às vezes do antes e digo também, concurso é minha vida, cara. Vamos lá, você entrou no mundo dos concursos com 17 anos. Muitas pessoas que estão assistindo agora a gente, é aquela invejinha que a gente fala boa. Pô, sim, que inveja, eu queria ter começado nessa idade, por isso que ele está aí hoje e tal. Já são 20 anos. Isso. Existe idade para estudar para concurso público? Cara, não existe idade. Não existe idade para estudar. Eu sou um exemplo disso, né? Hoje eu tô com 38, beirando 39, conseguindo ser aprovado aí. E claro que o cara tem que entender o seguinte, né? Principalmente a gente que trabalha. A gente tem que entender que a gente está concorrendo com gente jovem, com uma geração aí que pega as coisas assim no ar, né? Uma geração muito boa. Muita gente passou aqui pelo podcast de vocês. E a gente que trabalha sabe que vai demorar um pouquinho mais tempo. Então tem que ter essa paciência, cara. Tem que ter essa resiliência. Sim. Tem que estudar sabendo que talvez vai quebrar a cara 1, 2, 3 vezes, mas não desistir. Inclusive a minha mentoria, voltando... Pode falar. Mas porque tá voltado realmente. Eu fiz pensando em pessoas como eu, que trabalham. Por quê? Porque eu também eu já fiz mentoria pós-edital aí nos grandes cursos aí. Só que o que é que acontece? Quando sai pós-edital, os caras jogam o edital inteiro ali, que pro cara fazer, o cara vai ter que ter 40, 50 horas semanais. Essa não é a realidade de quem estuda, cara. Inclusive, eu vou confessar que antes da mentoria, eu tinha pensado em fazer Cefaz Paraná, que está aberto. Ó, já voltar para fiscal, né? Fui dar agora do trabalho para fiscal, né? Mas eu cheguei a comprar passagem, mas aí até conversei com o meu coach, né? Eu disse assim, cara, não vai rolar. Por causa disso, ó, eu tô com muito trabalho no TCE, porque essa é a época que as coisas começam a pegar lá para fiscalização, né? Que é entre, sei lá, março e agosto, começa a ter mais trabalho. Eu não tô tendo condições de estudar e 40 horas semanais eu não tô fazendo 15. E aí? Se é para estudar só por estudar? E aí já tava aparecendo os caras me perguntando, e aí, você dá mentoria? Eu até falei para ele, ó, eu vou vou dar uma pausa nos estudos, eu não quero dizer que abandonei, eu dei uma pausa, eu investi em mentoria. Então é isso que aconteceu. É por isso que a mentoria cara, eu entrego planejamento pronto, matéria para estudar, caderno de questões para o cara fazer no máximo em 30 horas, no máximo. Até menos se o cara for rápido. Porque é a galera que trabalha. Porque a galera que trabalha. Era isso que eu sentia falta, cara. Nenhum cursinho que faz mentoria, ele trabalha com a mentoria voltada para quem tem menos tempo, sabe? No pré-edital, show de bola. Dá para o cara fazer, porque lá ele tem como configurar. Só tenho 10 horas por semana. Tranquilo. Bota a meta para 10. Mas no pós-edital, eles não fazem esse filtro. Eles encaram todo mundo igual, de forma igual. Quem trabalha, quem não trabalha... Tipo, você trabalha, se vira aí. Se vira, cara. Fica de madrugada e tal. E aí não rolava. E você considera, você que viveu isso, você considera que a pessoa ela deve trabalhar ou não se ela tiver condições para estudar para concurso público? Você acha que a responsabilidade, ou se não o piano que você leva nas costas, o que você faria hoje? É engraçado. Bruno, você pode trabalhar ou não?
você, sei lá, eu te banco, vamos supor. Antes, é engraçado você me fazer essa pergunta, porque esse é um eterno debate que eu tenho com um primo meu, que por sinal é servidor aqui do estado de São Paulo. Ele é paraibano, passou no último concurso para delegado. Aliás, no penúltimo, né? Que teve um agora. É mesmo? E ele sempre dizia, cara, para você é mais tranquilo, porque você trabalha, cara, eu trabalho, mas tem outro lado. Tu tem o dia todo para estudar. Eu não tenho, cara. Tu imagina como é você conciliar trabalho. Problema de trabalho, é difícil separar, gente. Um dia que você teve um problema lá com seu chefe, imagina, teve uma discussão e você chegar e ter que estudar, ter que cumprir sua carga horária. E sempre tinha esse debate. E, sinceramente, hoje eu penso assim, se o cara tem cabeça, porque também tem a questão de você ficar ali sem nada e, nossa, será que eu vou passar? É diferente de quem já tem o seu. Mas se você tem cabeça de segurar o tranco ali, tem alguém para lhe bancar, cara, se dedica aos estudos, porque vai ser muito mais rápido. E hoje, com o acirramento da concorrência, cara, mesmo um cara só que se dedica para passar num cargo aí de Estado, numa carreira de Estado, bote aí, tirando as pessoas que são fora da curva, mais uns 2, 3 anos no mínimo aí, que só estuda. Se o cara só trabalha, um pouquinho mais. Então é isso, são escolhas. Entendi. A pessoa tem que ter uma cabeça boa, né? É o que eu penso. Essa pessoa aí que está aqui em São Paulo, está aqui em São Paulo na capital? Ele agora conseguiu transferência para a capital. Será que ele não vem aqui, não? Claro que ele vem. É mesmo? Vem. Como é o nome dele? Tarcísio Gabriel. Bom, vai, Rogério. Ele tá na delegacia da Zona Leste. Vai, Rogério, faz aí. Ele vai assistir, ele tá assistindo essa entrevista. Faz o convite para ele. Tarcísio Gabriel, hein? Você está intimado a comparecer aqui ao nosso podcast. O seu primo Bruno aqui já deu aqui já passou seus dados pra gente aqui, logo menos você está recebendo uma intimação aí. Você é delegado, você é polícia, mas não tenho medo de você não, viu? Não tenho medo não. É o seguinte, você vai vir aqui, você vai se defender das acusações isso aqui aí que o Bruno tá fazendo contra você. É, isso aí. Mas, tá convidado, a gente faz o convite a você, com certeza ele tá assistindo a gente. Tá. Se você aceitar, depois ele passa o seu contato pra gente aqui, a gente conversa, troca uma ideia. E você vem aqui contar um pouquinho. Vem contar sua história pra gente aqui também. Delegado de polícia. Legal. Mas inclusive, deve ter muita gente da carreira policial assistindo a gente nesse momento, né? Aqui é bem variado, cara, tem galera de toda a área aqui. A gente conversou até com o Vitor Soares, que é de Pernambuco também, né? Lembra? A gente conversou há pouco tempo com ele é o quê? O Vitor, é delegado de polícia. Delegado. Só que ele passou pra cá, né? Tá aqui em São Paulo. Veio de lá pra cá. A gente tem um cara que trabalha com a gente lá, o Leon, ele é lá da DGP, ele é de Pernambuco também. Ele passou no seu concurso. De Pernambuco tá aqui também. Eu não conheço, tá vendo como o tribunal é grande? Então. Gente, a gente já falou aqui, tem mais de 1.200 pessoas no Tribunal de Contas. Então você que vai fazer o concurso público, se prepara porque o cadastro de reserva... nem tem limitação, vocês viram, né? Nem tem limitação cadastro de reserva. Ele é muito bom porque aqui tem uma rotatividade muito grande, pessoal aposentando, pessoal passando nos concursos públicos. E aqui é São Paulo, o segundo maior Tribunal de Contas do país, só perde para a União. Isso aí. Então a gente chama muita gente, então vale a pena. Vocês aí, eu já falei para vocês, inclusive o Rogério vai dar um recado aqui interessante, né, Rogério? Opa, vou dar um recado para vocês que a gente já deu aqui no começo, que é o quê? É a nossa parceria aqui com Radegondes Resumos. Então você já sabe, se você está aí, principalmente se você vai prestar esse concurso do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, no Radegondes você vai encontrar lá resumos para a área de controle. Tem lá, se não me engano, dois combos, né, para a área de controle. Então, cara, ali tem todas as matérias, acho que tem ali praticamente todas. Tem quase todas, porque tem as avulsas também. O que tem no edital e às vezes não está no combo, você encontra a matéria avulsa, tipo economia, matemática financeira, estatística, você encontra lá. Então, informática. É uma baita pedida para você. Então aproveita que esse cupom nosso aqui, como passei 20, já compra lá seu resumo com 20% de desconto. Aí você vai ver que o precinho é camarada e o material completo, galera. Dá para vocês olharem, vocês vão ver lá. Vocês chegando lá no site, vocês vão poder ver que tem muita coisa ali. Tá completíssimo o negócio ali. Ajuda muito para você ganhar tempo aí, principalmente agora, né? O edital na praça. Sim. Aí, pós-edital. Então não dá para você ficar perdendo tempo aí com muita coisa, não. Já arrepia e vai para cima. E outra, esse material serve para concursos de controle e tribunais de contas, não é só para o TCE de São Paulo, para concursos de controle, beleza? Só para vocês saberem, recado dado tá aqui, tá? E também tá no primeiro comentário fixado aqui o link, vocês vão lá e baixem o material de vocês, não demorem, tudo bem? Vamos continuar aqui então, Bruno, cara, assim, a gente sabe que existem várias maneiras de a gente estudar para concurso público. Sim. Cada um desenvolve um jeito, cada um... Vamos primeiro contar as suas cagadas.
Vamos lá. Porque a gente sabe que, embora você tenha feito muitos concursos, 20 anos aí, você tropeçou. É claro, muitas e muitas vezes. Quais foram os tropeços aí que você fala, cara, não faça isso? Claro, cara, eu digo assim, não estudar por ciclos, tipo, querer estudar uma matéria até esgotar e passar para outra, sabe? Ou então, não resolver questões concomitantes você vai estudando. Tipo assim, viu uma aula ou um capítulo de algum livro, alguma coisa e já faz questões. Eu fazia muito isso, né? Por exemplo, contabilidade, que é uma disciplina enorme. Eu pegava o livro, usei aquele livro do... Esqueci o colega agora, um livro que é bem conhecido. Contabilidade 3D. Ah, sim, aquela amarela, né? Esqueci o nome do autor. Mas, tipo assim, eu li o livro, né? Eu li o livro do cara inteiro, velho. Isso no começo da preparação. Esse livro é desse tamanho, numa capa amarela, né? Desse Sérgio tamanho. Adriano, é isso? Sérgio Adriano? Puta, só pra galera procurar depois pra ver que o livro é grosso mesmo, sim, mas eu sim. acho que é isso mesmo. Tem mais de 1000 Contabilidade páginas. 3D. Tem mais de 1000 páginas. E ler livro, esgotar a matéria pra partir pra outra. O cara tem esquecido tudo, cara. Você tem que estar exercitando a memória, né? E eu acho que eu comecei a estudar certo mesmo, foi pra esse concurso TCE, cara. É TCE mesmo? São Paulo, tanto é que passei. Que foi o seguinte, já era pós-edital, né? Pernambuco eu acho que eu ainda não estudei certo, por isso que também deu errado. Eu já tinha melhorado um pouco, né? Tipo assim, já estudava... Como eu já tinha uma boa base, né? Eu deixava de lado algumas disciplinas e focava em, sei lá, 3, 4, 5, que eu era mais fraco. De toda forma, negligenciava algumas que no final acabaram fazendo diferença. E aí, na época que passou TCE Pernambuco, vim fazer São Paulo, eu tinha pouco tempo, o que é que eu fiz? Rapaz, eu preciso ver tudo, porque eu vi realmente que eu precisava reforçar todas as disciplinas. Eu comprei um curso, na época, acho que era Ponto dos Concursos, não sei nem se o ponto existe ainda, mas enfim, que era resumo e questões. PDF, sem firula. Na época, não levava nem site de questões, como a gente hoje faz, que é uma mão na roda, né? Cara, e foi macetando. Vi, sei lá, consegui ver 80% do edital e deu certo, né? E depois disso, eu engrenei na área do controle, aí eu fazia meus ciclos, montava a tabelinha, aí sim o negócio dava certo. Como eu já tinha uma boa base, revisão dos meus próprios resumos e TEC concursos. Aí foi aí que eu consegui, TCE Rio também, uma boa colocação. E é como eu fazia até agora, como eu fiz até o AFT aí, o CNU. Resume questões, cara. Resume questões. Porque você já tem uma boa base montada, então para você é mais fácil. Não precisa passar tanto na teoria, né? É mais fácil. E outra coisa, cara, estudo reverso. O TEC hoje, assim como o concurso, ele tem uma ampla base de comentários, tanto de professores como de alunos. Inclusive o próprio Radegondes, né? Eu nunca usei o resumo, mas eu conheci ele dos comentários, dos mega comentários que ele fazia no TEC, né? Sim, famosíssimo lá. Famosíssimo. Então, o cara usa aquilo como resumo, cara. O segredo tá aí. Não precisa... Ou o cara usa um resumo pronto, como hoje o pessoal vende aí, o Radegondes, entre outros. Ou você vai vendo os comentários, que são verdadeiros resumos, na própria plataforma de questões, né? Uhum. Hoje, para mim, é a forma indicada que tem para qualquer um que quer ser aprovado aí. E você fez mais ou menos quantas questões? Você sabe mais ou menos? Cara, eu olhei no TEC esses dias, não sei se próximo 10 mil. 10 mil questões? É. Olha... E horas de estudo. Horas de estudo, eu comecei a contabilizar, acho que 16, até antes de eu ser nomeado aqui, já tinha 6 mil horas de estudo. Pô, cara, caramba, bastante, hein? Depois eu não olhei mais, mas já passou um pouquinho, eu sempre contabilizei. Isso quando você começou a contabilizar, né? Porque teve demorei antes, uns 2 né? anos aí pra começar. Olha aí, pra Mas eu acho que deve estar perto das 10 mil horas, cara. Caramba, cara. É muito a Nasle, ela estudou 9 mil horas. Olha. A Nasle, desde 2018. Ela começou em 2018. Tem que ver como é o cara estudar errado, né? A mulher passa em tudo, né? A mulher é primeiro lugar de tudo, né? E eu fui penalizado muito por estudar errado no início, né? Então, é que eu você não estudo teve... certo de 17 pra cá, 2017 pra cá. É que você não teve quem pudesse te orientar, né? Não tinha. Era pouco falado. Se existia, eu não conhecia. Essa questão de mentoria, consultoria, não conhecia, cara. Você acha que você poderia agir com soberba? Eu não preciso disso. Porque tem muita gente que é assim. Uhum. Eu sei fazer essas coisas, eu não preciso. E essa pessoa quebra a cara. Você acha que por um momento isso poderia acontecer com você? Porque você já estudava há muitos anos, você é o cara. Vocês vão achar engraçado. Não era nem por esse motivo que eu não procurava.
Era questão mesmo de ser pão duro, de achar que não merecia o investimento. Tipo assim, entendi. eu sabia que ia acelerar minha aprovação, mas eu fico do meu jeito aqui, demora mais um pouquinho. Vou economizar um dinheirinho. Mas eu vou economizar. Até porque tinha mentoria aí que cobra, além de ser um valor razoável mensal, cobrava um salário integral como se era aprovado, né? Caramba. Aí eu via isso, né? Na época eles aprovavam muita gente, esse pessoal aí, mas rapaz, eu vou dar um salário meu, todinho, cara. Ou não. Também não, né? Mas o que você falou é legal, né? Porque realmente, cara, acho que a partir disso mesmo, de 2017, 2018 pra cá, que começou a explodir mentoria. Porque eu acho que, eu imagino que antes devia ser caro, porque também não tinha muita gente dando mentoria, coach de concurso. Era caro. Acho que o negócio explodiu mesmo, foi de 18 pra cá, que a gente começou a ver com uma frequência maior. Cursos, e aí o cara começou a fazer ganho em escala, barateou, criou plataformas digital, hoje é tudo online, e aí facilitou, né? Mas você percebeu que depois que chegaram as mentorias, os concursos começaram a ficar mais difíceis. É isso aí. Faz parte do jogo, né? É isso aí, faz parte do jogo. Notas de cortes agora ficam lá em cima. Isso aí. E aí você pega a lista de aprovados, sempre tem o nome das mentorias. Fulano. Isso aí. É interessante que até se contradizem às vezes, né? As mentorias que pegam um cursinho, aí, sei lá, de 50 vagas aprovou 30, o outro aprovou mais 30, mas peraí, não bate. Às vezes é porque... Quantas vagas tinha nesse concurso aí, né? Só aí já foi o dobro de vagas. Isso aí, cara. Mas às vezes eu entendo, eu achei assim, o cara foi aluno, estudou em algum momento, aí ele vai na lista, né? E claro, tem que levar o nome do curso, se o cara estudou em algum momento, né? Hoje, então... Assim, tudo bem, você dá essa mentoria, a sua mentoria, mas hoje falando de uma forma assim, vamos dizer assim, imparcial. Certo. A mentoria hoje você indica? Ainda que o cara não vá fazer com você indica hoje a mentoria? Pensa aí, o cara tá começando a estudar hoje. O cara começou hoje. E aí, assim, ele tá sem norte nenhum. Um cara que é leigo nos concursos. Alguém falou para ele para fazer concurso e tal, aí ele viu lá, nossa, tem carreira fiscal, de auditor, deve ser legal. Isso, acho que eu vou começar a estudar para concurso. Você indica um cara desse procurar uma mentoria hoje? Se o cara tem condições de pagar, sem dúvida. Só realmente se não tiver condições, cara. Pensar, a realidade do concurseiro é isso. O concurseiro tem pouca grana, né? Mentoria não é barato. Mas, cara, faz um esforço. Se tem condição de pagar, paga. Porque vai acelerar a aprovação. Não tem segredo, cara. Eu acho assim, a mentoria não é essencial pro cara passar. Mas o cara vai passar mais rápido, eu tenho certeza. Isso aí eu super indico, cara. Independente de qual seja aí. Você que é pão duro, então você já tá sabendo aí, não faça né? igual o Bruno do passado não, hein? Demoraram vários anos para ele passar e não precisava. Ele poderia ter... né? Então, você... ter sido mais rápido. A gente recebeu com o Ivan Neto. Sim. E ele... Hoje ele é da Brabo Concursos. Ele falou que quando ele começou a estudar para concurso, o primeiro concurso ele levou um pau. Nossa, foi muito mal. Ele falou, não preciso fazer cursinho, negócio de nada, mentoria nem nada, eu vou me virar sozinho. Aí depois de um ano e meio, ele falou, agora eu vou comprar o cursinho, eu vou atrás. Aí ele falou que foi atrás e passou. Aí ele falou, olha que... Eu falei, que bom. Eu perdi 1 ano e meio de salário, que eu poderia ter feito lá atrás, ele falou, e ele fez uma conta rápida, lembra? Cara, foi mais de 200 mil reais que ele falou assim na hora. Nossa. Se ele tivesse ficado... Se ele tivesse entrado naquele concurso 1 ano e meio antes. Se ele tivesse feito a mentoria antes, isso. Né? O salário acho que era de uns 8 mil, 7 mil, alguma coisa assim. Ele falou, imagina, são, sei lá, 16 meses, 20 meses, eu poderia... Olha o tanto que eu perdi, né? Quase 200 mil reais. Mas o que ele falou que no primeiro que ele prestou, apesar de ter sido reprovado, ele foi reprovado com chance, sabendo assim, peraí... Não era tão difícil quanto eu imaginava. Aí ele falou, acho que eu vou fazer um Isso foi em que ano? Você lembra? 17, eu acho. Foi 17. 17, Foi quando ele fez o TJ. TJ de São Paulo mesmo, né? Aí depois ele passou. Aí ele falou, cara, se eu soubesse... Se eu não fosse aquele cara pão dura, não, eu consigo fazer. Também tem a soberba, né? Não, eu sabia que me acrescentaria, mas... eu tinha essa consciência, foi pão durice mesmo. Porque tem muita gente que assiste a gente que ou é pão duro ou é o soberbo. Sim. Eu não preciso, eu consigo... Eu era pão duro, né? Era pão duro. Mas assim, não tem... Eu acho que que a gente está comentando aqui, né, cara? Não tem desculpa porque, assim, hoje...
todo mundo tem acesso à informação. A gente está falando aqui o quanto está fácil. Fácil que eu digo assim, não estou falando que é barato. Sim. Mas hoje tem muita gente dando mentoria aí. Tem. Pô. Então, assim, cara, se você selecionar aí, de repente, pô, a gente está falando com você aqui agora, cara que vai prestar um concurso para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cara, você é um cara que foi aprovado, você rodou aí. Trabalha no Tribunal de Contas. Trabalha lá e está dando mentoria. Olha, baita oportunidade de peraí, vou pedir para esse cara me mentorar. Sim. Olha o quanto que o cara não vai ganhar de tempo comparado a quem, vou estudar sozinho. Aí, vai estudar sozinho e tal, e é o que a gente está falando. Pô, lá atrás, talvez aí de 2017 para trás, que além de ter poucos, era caro uma mentoria, tudo bem, eu acho que até justificava você ser pão duro mesmo, que acho que talvez até eu ia pensar um pouquinho, peraí, né? Mas hoje, cara, hoje já está bem mais acessível. Então, assim, ficar batendo com a cara na parede hoje em dia, eu acho que é um pouco besteira também, né? Eu acho. Acho que vale a pena fazer um esforcinho, né? Ó, vou deixar bem claro para vocês. A gente não combinou nada, eu não tô ganhando nada do Bruno. Tô conhecendo o Bruno hoje, de verdade. Embora ele trabalhe no tribunal, eu não sei quem é o Bruno, então isso daqui não é, lá, tá fazendo merchan. Não tô fazendo merchan, não tô ganhando nada do Bruno. Não é verdade, Bruno. Verdade. Tanto é que quando a gente foi fazer, antes de começar a entrevista, nos bastidores, o Bruno falou, tem alguma coisa que a gente combina? Eu falei, a gente não combina nada, a gente faz a entrevista aqui, porque vem as surpresas na hora, é legal a entrevista assim, porque senão você... agora eu vou perguntar isso. Aí você responde, agora eu vou falar da sua mentoria. Aqui pra ler. Não tem nada disso, gente. Aqui é tudo... A gente tá falando a nossa opinião de mentoria, ele tá dando a opinião dele, não é porque ele dá mentoria. Ele podia ser de outra mentoria, a gente ia falar de qualquer jeito. Não, e assim, outra coisa, o pessoal de casa sabe, os nossos convidados que vêm aqui, a gente abre espaço para eles. Isso. Tanto é que a gente recebeu aqui o Túlio Carrijo. O Túlio Carrijo também tem mentoria. Tribunal de Contas da União e o espaço está liberado. Então, assim, o importante para nós aqui é facilitar a sua vida. E é o que eu falei, a galera que vem aqui bater um papo com a gente, é uma oportunidade que a gente tem do cara mostrar o serviço dele para vocês aqui. A gente está aqui conversando, ele tá tendo a oportunidade. Você é uma pessoa que a gente conhece. É diferente eu chegar para vocês e falar assim, a mentoria do fulano de tal lá, que eu nunca vi na vida, não faço nem ideia de quem é, mas o cara chegou aqui para, toma X mil reais aí, fala da minha mentoria. Não, a gente não funciona com a gente. Então eu prefiro trazer. O Bruno veio aqui, ele não pagou nada para estar aqui, a gente não tá pagando nada para ele, mas assim... Vou pagar um jantar para vocês, vai. Aí, ó. Vai pagar um Habib's pra gente. Já melhorou. Esfirra de carne do Habib's. Né? Mas a ideia é essa, que vocês tenham acesso a esse pessoal que a gente sabe. A gente tá falando aqui dos aprovados, de gente que passou pela estrada que você está passando, de gente que conhece a jornada que você está enfrentando. Então, nada melhor do que você, de repente, soltar o escorpião aí. Tira o escorpião do bolso, gente. Tira o escorpião do bolso. Mas é claro, gente, a gente está falando se você tiver condições. Exatamente. Tá? A gente não está falando para aquele cara que hoje não tem condições, mas se você tiver condições, a gente sugere que você contrate uma mentoria qualquer, só para você ver como que é. Né? Só para ficar bem claro isso daí. Deixa eu te perguntar, como você fez bastante concurso público, você tem conhecimento de bancas examinadoras. Você não quer falar um pouquinho das bancas mais famosas aí? Pode chutar, pode falar mal, cara. E pode falar das não famosas também, de repente, também. Se tiver algum concurso que você fez de alguma banca que você, sei lá... Essa banca é de filho da mãe. Deixa eu ver as bancas que eu fiz essa prova. Banca eu rouba. fiz prova CESP certo e errado, CESP múltipla escolha, VUNESP só essa aqui, TCE, FGV várias, FCC também... SESGRAN Rio, SESGRAN Rio, porque foi a FT. Nossa, não fala dessa prova da SESGRAN Rio, não. É muita revolta. Deixa pra... Eu tenho que marcar outro dia pra gente vir conversar aqui. Você tem uma revolta dessa daí? Não, essa prova... Nossa, cara, tem umas 4 questões ali que... Desabafa com a gente, Caberia 2 ou 3 assertivas, cara. E aí eu ingressei na justiça com mandado de segurança, várias outras pessoas entraram também... para você ver, tá? O custo de formação para começar e saindo liminar de gente dando direito de participar do curso de formação. Então, bagunça. E a SESGRAN Rio não anulou essas questões, cara. Aí tu imagina, acabou beneficiando quem tinha mais dinheiro, né? Quem tinha mais dinheiro conseguiu pagar um advogado, conseguiu liminar, e quem não, infelizmente. Eu sou do tipo que deveria anular para todo mundo, cara. Não é porque eu tenho condições de pagar... lógico, claro, cara. E eu vou ser injusto com quem fez a mesma prova que eu, que sofreu a mesma injustiça que eu, cara. Eu até falei pro meu advogado que... eu falei assim, talvez eu nem precise dessas questões, como hoje eu não precisaria. Mas eu disse, cara, se eu tenho condições de entrar, eu vou entrar, não é só por mim. Eu vou entrar por todo mundo que não pode pagar e foi prejudicado. Porque se o cara consegue anular e em segunda instância,
cara. É. Todo mundo vai poder usar aquela adesão e entrar e vai poder anular. Ou até a banca se convence e anula para todos, cara. Sim. E sabe o que pode acontecer também? O governo ele é obrigado a nomear mesmo que os outros já estejam lá dentro. Então vamos supor, são 900 vagas, os Isso. 900 estão lá, e aí ele fala assim, nomeia mais 50. Isso. E é obrigado Inclusive, a nomear. o custo de formação Obrigado. foi para 930, porque 30 foram sob júdice, com medida liminar. Caramba. Então... E assim, Foram questões absurdas, assim, que... absurdo, teratológicas, aproveitando o termo jurídico aí. Cara, teve uma questão eu lembro de ergonomia, que até alguém foi buscar um parecer da Associação Brasileira de Ergonomia. Foi de uma NR? É, isso, perfeito, foi de UNR. A Bergo, né? Associação Brasileira de Ergonomia. A associação deu um parecer dizendo que, entre as assertivas, considerando as normas correlatas ao tema, não dá para dizer que que todas estão corretas ali. Isso, e o pessoal está juntando nos processos. Eu juntei nos meus, o pessoal juntou no recurso, mas a banca mesmo assim não anulou. Para você ver o tipo de questão absurda. Caramba. Ó, você que fez a FT, aconteceu isso, ó, a gente tá aqui, ó, deixando bem público mesmo. Pra você que acha que é seu direito, vai pra cima, cara. Vai pra cima. É. Mas eu acho que deveria ter, cara, uma lei bem pesada Sim, assim, cara. sim. Pra essas bancas de concurso que fazem essas cagadas aí, Eu cara. acho. Recentemente a FGV cagou agora no TRT lá. Acho que foi, não sei qual foi o TRT aqui que ela fez recentemente. Ela fez uma prova. Anulou, inclusive, né? Anulou a Anulou isso aí, prova, eu vi. cara. Pra, sei lá se foi pra analista ou técnico. Não sei que anulou agora, recente. Porque fez uma pergunta lá, tudo fora de. Cara. Cara, e teve assim, aquela cagada enorme do concurso da Receita, né? Da FGV. Que os caras pegaram, acho que foi comércio internacional ou foi legislação. O professor que elaborou as questões, ele usou as mesmas questões Do cursinho. Né? de um curso que ele tinha dado num cursinho que ele era professor também. Rogério. Pô, aí não. Cara, né, foi copia e cola. Aí não. E não né? anularam. Assim, Não. o pessoal entrou também individualmente e conseguiram reverter, alguns conseguiram. Foi na cara larga mesmo. Cara, a pessoa sim. pegou a aula dele, eu não sei quem foi, e pegou a questão que ele deu. Ó, essa questão, eu vou formular uma questão pra vocês aqui. De repente, exatamente aquelas Mas não questões. é uma questão só não, tá? É. A prova inteira, tá? É. Dessa disciplina. Eu não lembro se foi comércio internacional ou legislação Foi uma assim. aduaneira. E de repente, aquelas questões, exatamente aquelas questões caíram Você na vê, prova. cara, o cara passa anos estudando, gasta maior grana, se prepara, chega lá, acontece uma coisa dessa, assim, é muito injusto com o concurseiro, cara. Por isso que o concurso, eu digo, é uma batalha, não é só fazer prova e ser aprovado, não, cara. Tem todo um... Tem não, que isso é verdade. brigar para ser nomeado, tem que lutar contra as injustiças da banca. Mas vamos voltar a falar da banca, né? César Rio, já desabafei. Cara, eu acho que de todas as bancas, a mais justa, eu sei que a maioria vai concordar comigo, é a FCC. 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 A FGV também, a gente já falou aí que ultimamente... Caga bastante. Era uma banca boa, assim, era conhecido por não ser uma banca que tinha umas provas muito difíceis. Mas agora não é só o fato de ser difícil, é a questão que tá cagando a prova, né? Mas sabe o que eu acho também, Bruno? Trazendo coisa fora de edital. Eles estão pegando tanto concurso que os caras não têm logística pra isso, Pode ser cara. também. Vão abraçar tudo. Fala, tá bom, mas Pode você tem ser. pessoal pra isso? E aí acabam fazendo essas cagadas aí, cara. Às vezes o repertório dos caras começa a ficar vago ali, verdade. aí os caras começam a inventar coisa que... E a Sebrasp, eu gosto da Sebrasp, exceto o Sebrasp certo e errado, né? Eu acho a Sebrasp múltipla escolha uma prova muito justa. É boa prova, né, Foi cara? a que eu fiz na Cefaz Rio Grande do Sul, foi uma prova difícil, mas justa. E a Sebrasp que eu gosto é porque ela anula mesmo, né? Ou muda a resposta. Ela não... Inclusive, a pessoa elogia muito a questão discursiva da Sebrasp, né? Porque o espelho é muito claro, eles Exato. alteram o espelho conforme o recurso, se achar que o recurso foi justo. Que também, na hora de divulgar os critérios de correção, eles são muito claros, coisa que também não aconteceu na César Rio, né? Teve isso aí também. Os caras não divulgaram os critérios de correção, é um absurdo, Isso aí é né? sacanagem. Divulgaram sua nota e abriram por recurso. Só isso. Aí como você recorrer Você não de quê? sabe do que você Aí errou. beleza, né? Vão entrar com recurso. Até contratei um cara que faz recurso aí, porque eu achei que valia a pena, porque qualquer décimo na minha posição servia. Aí o recurso foi indeferido sem também dizer os argumentos. Não foi deferido, só isso. Aí, inclusive, a liminar pede isso, né? Pede que seja dado o direito, que seja liberado os critérios de correção e aberto um novo prazo para eu poder recorrer da discursiva. Inclusive, já saiu adesão liminar, mas que eles estão enrolando para cumprir. Mesmo? Já saiu? Tem uns 3 meses aí. Você conseguiu eliminar? Consegui eliminar. E estão embaçando? Nossa. Complicado. Agora eu entendi essa Não, revolta. aí demoraram uns 2 meses para cumprir. Aí cumpriram, aí colocaram
um recorte de uma tela que diz assim, ortografia, gramática, isso, mas não diz qual foi o critério, nem o que eu errei, cara. Aí nós entramos com recurso dessa decisão, o juiz intimou novamente, simplesmente o advogado falou, o que tá, nós cumprimos conforme está aí nos autos, tipo, não disse mais nada. Aí eu estou no aguardo do juiz se manifestar agora. Caramba, porque cara. eu não tenho como recorrer com o que eles apresentaram, continuo sem poder recorrer. Isso eu acho horrível, cara. Eles tiram nota sua, você não sabe por quê, você vai recorrer do quê? Você não sabe do que você vai recorrer. E interessante é que nessa mesma vara, né, que meu processo tramita, é uma vara federal, teve um aluno que entrou, que também teve a laminar deferida, e para esse aluno sim eles apresentaram um espelho completo com os critérios de correção. Aí foi isso que o meu advogado recorreu. E por que esse tem direito e o meu cliente não? Na mesma vara? Aí é isso que o juiz tá para decidir aí o que é que vai ser feito. Vamos ver. Ó, eu vou falar para vocês, galera. Vocês colocam aqui no chat. Qual banca examinadora vocês preferem para realizar a prova do CNU parte 2? Nossa. A minha opinião, eu vou pedir Sebrasp. Aí vocês põem o que vocês acham. O que vocês pediriam? O que você pediria, Bruno? Sebrasp. Sebrasp também? Sebrasp ela faz provas nacionais, faz né? Provas nacionais. E você, Rogério? Você... Cara, eu sou suspeito pra falar, eu gosto bastante das provas da FCC, cara. Também, né? Eu acho, é o que você falou, de todas essas bancas aí, a que eu menos ouço a galera falando de erro besta, de uns erros grotescos nesse sentido, assim, é a FCC, cara. Eu lembro aquela prova do MPU que a gente fez lá, foi uma das provas da FCC que eu acho que foi, talvez foi a primeira prova da FCC que eu fiz, depois eu fiz de TRT e tudo, mas assim, eu falei, cara, eu imaginava que ia ser muito difícil, tinha feito prova da CESP já e tudo, na época era CESP, ainda não era Sebrasp, né, e eu imaginava que a FCC fosse tão difícil quanto, difícil uma que eu digo prova justa, assim, né, cara? Os caras cobrando coisa que eu não fazia ideia do que, mas assim, eu vi tipo, a cobrança ali dentro do que tá no edital, a última dentro que eu fiz, FCC, acho que foi Cefaz Pernambuco 2022, foi uma prova muito justa, cara. Uma prova muito justa, eu achei. Mas eu fico pensando, Bruno, cara, a banca examinadora ela só faz isso. Ela tem que elaborar a prova. Ela só precisa fazer isso. Ela recebe milhões. Ela ganha pra isso, ela recebe milhões, isso, né, cara? Pior milhões, isso, né? e faz a questão cagada, cara. Às vezes Mas eu acho que é o que o Rogério disse, cara. É uma demanda muito grande de contratos e os caras não estão conseguindo dar conta de fazer com qualidade, né? Acho que chega uma hora que acaba o repertório dos caras. Tipo assim, tem um concurso? Beleza, a gente tem um repertório vasto para aquele concurso. Aí mais um, beleza. Aí outro, aí chega 100 concursos. Pô, e aí, cadê o repertório? Não vamos repetir, não pode repetir. Cria uma questão vamos inventar. Vamos começar a inventar correta e tem que justificar depois, cara. É assim, entendeu? E assim, tem que justificar depois. Eu acho que os caras deveriam agir com as bancas de concurso igual age com a gente que já foi mesário, que trabalha nas eleições, cara. Tipo assim, beleza, você tem os seus dias, você tem todo o suporte, mas vai vacilar pra você ver se o cajado não vai cantar pro seu lado. Devia multar, né? Multar. Tipo assim, vocês vão, tá aqui, vocês estão 5 meses ganhando pra sem fazer poder, o concurso, o critério tem que estar muito claro, tem que estar isso e isso. Se vocês cometerem algum vacilo, alguma coisa, vocês podem ter certeza que vai pesar pro lado de vocês. Eu fico triste, o governo federal, antes de resolver essa celeuma toda do CNU, tá anunciando outro já, cara. Resolve primeiro isso, cara. Exatamente. Mas é que deixa assim, de jogar a poeira para que o pessoal não sabe, né? É muita gente que entrou na justiça, né? O pessoal não sabe disso. Muita gente. É muita gente. Muita gente. E muita liminar nem saiu, porque a justiça é devagar, né, cara? Muita vai sair. O cara vai estar acabando o curso de formação do AFT, que é tem 2 meses, né? E vai estar chegando liminar. E eu quero ver como é que vai ter que fazer outro curso só para esses caras aí. Diga aí, o prejuízo que o governo vai ter. Nossa, não quero nem pensar. Bom, então vocês viram aí, gente, bancas examinadoras, já falei, eu torço pra Sebrasp pegar o próximo CNU aí, até porque esse edital, eu falei num vídeo, quando saiu o edital, não gostei, matérias estranhas, cara, sabe, nada a ver, não caia nem português, né, não tinha, nossa, nada a ver, eu acho que eles deveriam seguir o padrão de concursos, mas resolveram mudar, eu não concordo, espero que o próximo venha diferente. Resolveram inventar a roda, né? E eu acho que cagaram, mas essa é a minha opinião, quem gostou do CNU, beleza. Você já se prepara aí pro próximo CNU, vamos ver o que vai vir aí. Beleza? Fica vamos lá. Ô Bruno, vamos mudar de assunto, cara? Eu queria que você falasse agora sobre fundamentos, princípios e técnicas de estudos pra galera que tá te assistindo. Ó, vai ser uma mini mentoria, tá? Se vocês quiserem mesmo um negócio fino, aí vocês trocam ideia com ele.
manda lá um direct pra ele lá no Instagram dele, que vocês pegam o Instagram dele, tá na descrição deste vídeo. Ele tá dando a mentoria lá pra galera aí, inclusive do TCE, e a galera que quer prestar concurso pra ir auditor, fiscal, pra controle. O Bruno aí chegando, cara. Então ele vai dar aqui uma mini mentoria agora pra vocês, só pra vocês ficarem com a vontade aí. Beleza? Manda ver, Bruno. Vamos fazer assim, vamos traçar uma estratégia pra quem tá começando agora. Boa. Eu tô começando agora e quero passar o mais rápido possível. Beleza. Então, a primeira coisa, eu digo contratar uma mentoria. Por quê? Porque o cara vai traçar teu plano de estudo, vai te indicar o melhor material, vai te cobrar quando você não estiver cumprindo as metas, vai saber o porquê, você vai ter lá uma plataforma que vai te dar o desempenho. Mas também vamos partir para aquele aluno, eu não posso pagar ou não quero. Né? Isso. Perfeito. Vamos pensar nos casos também do aluno pré-edital e no pós-edital também. Pré-edital, vamos começar. Eu penso assim, hoje a gente tem uma infinidade de cursos enfim, material é o que não falta, né? Então, cada um, o que pesa é cada um desenvolver a sua própria estratégia, o seu modo de estudo. Por exemplo, tem uns que pegam melhor o conteúdo com videoaula, tem outros com PDF, curso X, curso Y, tá? E tá sempre revisando, estudar por ciclos, né? Montar, fazer mesmo, coisas simples no Excel, A segunda eu vou estudar português, raciocínio lógico. Na quarta eu vou estudar constitucional e administrativo, que são as básicas, né? Na quarta eu já reviso o que eu vi na segunda, enfim. Isso é importante, montar cronograma de estudo, fazer revisões, ter um bom material, que hoje isso é o que menos falta, que tem muitos bons cursos aí, e resolver questões. Resolver questões assim, não esperar, não fazer como eu fiz no passado. Eu vou esgotar a disciplina e agora eu vou resolver questões. Não é assim, cara. Você esgota aquele assunto daquela disciplina, resolve uma bateria, anota as erradas ou salva, como muita plataforma de resolução de questões permite, salva aquelas questões erradas para depois tu criar um caderno só com as erradas e já vai ser uma segunda revisão. Então, eu acho que é isso. E isso no pré-edital, né, gente? Sim. E aí, pós-edital é madeira, irmão. Como eu disse ao pessoal, eu tava falando com um cara hoje, me procurou no direct. Cara, eu quero a mentoria. Isso depende. E aí? Você tem base? Rapaz, não. Sou servidor do Estado aqui, sou bombeiro aqui do Estado de São Paulo. Bacana, mas nunca estudei pra essa área. Eu disse, cara, é o seguinte, eu não tenho como te acompanhar. É mesmo? Eu falo na maior, cara. Porque não dá pro cara no pós-edital, no concurso do tamanho que é esse TCE, que a gente sabe que vai ser concorrido. Isso é pesado, cara. E porque mentoria pós-edital, aí já é tiro, porrada e bomba. Vê o quê? O resumo, que no meu caso, eu já dou pro cara o resumo da matéria pronta e caderno de questão. Resolveu a questão, salva a questão, vai para a atividade seguinte. Na meta da semana seguinte, o cara já vai começar resolvendo o que ele errou na meta anterior. E assim vai. São 12 semanas aí. Eu fiz um planejamento de 12 semanas para o cara conseguir ver o edital inteiro. É pauleiro, irmão. Então não tem como um cara que nunca viu contabilidade pública. Como é que eu ensino contabilidade pública dentro das outras disciplinas em 12 semanas? E aí, que é quase 3 meses. Não pode estar impossível. Então eu toco a real. Já teve mais de uma pessoa que me procurou e disse, eu sou novo, estou começando agora. Não dá. Não vou. Eu até disse, né? O cara me perguntou no Instagram, eu estava respondendo as caixinhas, o cara começando do zero, eu disse, não, irmão, não dá não. Mas agora, se você quiser passear, se tiver com dinheiro sobrando, quiser vir para São Paulo, até o cara é daqui que eu não sei, quiser fazer a prova por experiência, toda experiência é válida. Agora, vou passar? Não. Vale a pena pagar uma mentoria no pós-edital para quem tá zerado? Na minha opinião, não. Se eu falasse diferente, eu estaria ganhando o dinheiro do cara sabendo que ele não ia passar. Então, eu prefiro dizer que... E você cria uma ilusão também, né? Cria uma ilusão. Você tá mexendo com o sonho do cara. Concurso é difícil, né? Dá pra passar sim. Você não manja nada, eu vou te mostrar que dá. Isso eu não faço não, velho. E é o que você falou, né, cara? Porque no pós-edital, o cara que não tem uma base, ele vai contratar uma mentoria, teoricamente, que a gente pensa assim, a mentoria vai dar os caminhos pro cara ali e vai cobrar pro cara chegar lá. Isso. Agora, se o cara não tem nem os caminhos, tipo assim, primeiro você tem que ensinar, tipo assim, eu quero ir daqui até lá, legal, beleza. Você consegue correr? Não consigo. Ainda não. Você consegue andar? Cara, eu não consigo. Eu consigo ficar em pé. Falei, peraí, então, para ficar em pé, a gente precisa dar um passo, outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar os passos primeiro, aí depois que você estiver caminhando, aí mas já fica mais fácil. Mas o importante é fazer prova, cara, né? Pra quem... Bruno, mas, eu queria fazer por experiência, cara. Eu não tenho uma base. Tá, começa a estudar, cara. Compra um material, assim... Até compra um resumo já, compra um material resumido.
seja do Radegondes, vocês estão anunciando aqui no canal de vocês, ou qualquer outro, tem aí um material. Enfim, não dá para ver material completo, gente, pós-edital. Compra um material, assina um site questões, vai resolvendo sem muita cobrança, tal. Não se pressiona demais, né? Porque senão a queda vai ser grande. E aí faz a prova. Faz O cara precisa botar a primeira marcha, né? Porque eu penso assim, conhecimento não se perde. Eu aprendi isso com um professor na época da faculdade, professor de administração, né? Eu era um dos poucos que era servidor público, era moleque novo, né? 20 anos já era servidor público, e ele falava muito comigo assim, usava como exemplo para a turma, ó, o Bruno tá aqui, é servidor, mas ó, Bruno, se liga, cara, estuda muito, estuda porque você pode crescer muito ainda, e um emprego, um cargo, uma função gratificada, as pessoas te tiram, mas o teu conhecimento não. Top, hein? Verdade. Não, e isso que você falou que é legal, até eu comento com o pessoal, cara, quando eu ia estudar, que eu pegava um material que eu não tinha conhecimento nenhum, eu começava a ler aquilo, eu ficava perdidaço. Aí eu ia resolver questão, sem ter noção nenhuma, eu ia resolver questão, eu falava, nossa, errava quase tudo, mas quando eu ia ler aquele material de novo, aí eu já, opa, isso aqui eu vi numa questão. E aí a gente indica aqui, pessoal, quando a gente fala aqui dos resumos, até para você que tá começando, principalmente no pós-edital, porque o resumo te dá uma visão periférica do negócio. Na época, eu não tinha essa informação de resumo, mas eu sabia que as questões eram uma maneira de bater o olho ali, de saber o que é cobrado. Isso. Agora você pega um resumo, cara, esse pessoal, o Radegondes que a gente anuncia aqui, pô, esse pessoal é de concurso, esse pessoal é uma galera que tá aí sabe na estrada. Cai, né? Eles sabem, eles vão olhar os concursos anteriores, opa, caiu muito isso aqui, então isso aqui é muito cobrado, vamos colocar, vamos resumir. E aí você bate no resumo ali, você tem uma visão periférica do negócio. Isso. Aí você vai lá, principalmente no pós-edital ou qualquer você precisa logo levantar alguma coisa, aí você vai, resolve questão, resumo, aí, pô, pera, dá um tempinho, vou lá na matéria, vou lá agora e vai aprofundando conhecimento, vai aprofundando conhecimento. Então por isso que a gente indica para vocês, mesmo o pessoal que perguntar, tô começando agora, vale a pena o resumo? Vale, mas não é só o resumo que vai fazer você ser aprovado, mas o resumo vai te dar essa visão periférica, é uma boa ferramenta para você começar. E faz o cara ganhar tempo também, né? Eu acho que hoje em dia ninguém faz mais resumo próprio, né? Já pensou? Na minha época eu fazia. Fora o tempo que você perde, né, cara? Eu fazia tem gente que fazia à mão, né? Eu já estava um pouco mais moderno. Eu fazia no computador. Levava o computador para as aulas que eu assistia, como eu disse, no cursinho, né? Aulas ao vivo, mais telepresenciais. E eu era digitando, né? Fazia uns tópicos. Eu uso até hoje esses resumos. Cara, foi atualizando, né? É o que tinha, né? Era o que tinha. Mas, claro, hoje se eu fosse começar, eu não indico ninguém a perder tempo fazendo um resumo, não, cara. A não ser fazer breves anotações, fazer quadros, resumos, mapas mentais próprios. Aí sim, coisas básicas assim, né? Sem perder muito tempo. Mas, ô Bruno, dando a real, uma pessoa mediana, não fora da curva de inteligência e também não sem estrutura, uma pessoa mediana. Pô, você demorou aí uns 4 anos, 5, sei lá, como 13 até 17, 18, sei lá, para passar para auditor. Sim. Quantos anos você acha que uma pessoa deve estudar, uma pessoa mediana, começando hoje para concurso público de auditor de controle ou auditor fiscal tributário? Sendo sincero, cara. Sendo sincero, vamos lá, vamos dividir em 2 grupos. Primeiro, aquele que só estuda, eu acho que talvez nem seja a maioria atualmente, e aquele que trabalha e estuda. Cara, quem só estuda começando do zero, mediano assim, uns 3 anos. Tá. Uma média de 3 anos aí. E o cara que trabalha, uns 5 anos, pelo menos, cara. Tá. Galera, então vocês estão ouvindo a opinião aqui do Bruno. O Bruno, ele é concurseiro há 20 anos. Então, ele tem experiência, ele sabe o que ele tá falando. Ele não é aquele concurseiro novato, não, ele tem experiência. Tem estrada também, viu? Rodou. E isso que ele tá falando, você pode até se sentir desanimado, porque às vezes até desanima ouvir isso. O cara pensa, nossa... Porra, velho, 5 anos? A pessoa desanima, claro, né? Mas isso, claro, cargos de alto nível, carreira de Estado, né? Essas carreiras de Estado. E agora eu quero te falar, e o cara que queira fazer concurso escada, ganhando aí seus 3, 4, 5 mil, o que você pode falar dessa galera mediana que começa... Salário de 5 mil, vai. Eu volto um pouco àquela discussão do meu primo, do delegado que vai estar aqui com vocês. Tá. Eu acho que o cara tem que fazer uma escolha, assim. Se ele prefere ter esse concurso escada e saber que ele vai demorar um pouco mais para passar no concurso que ele quer, porque naturalmente ele vai ter que dividir o tempo útil com o trabalho e estudo, mas de certo modo vai estar confortável. Ou se o cara, eu quero passar rápido, não quero perder tempo. Cara, se tu tem o suporte familiar, se tu tem cabeça para sustentar uma vida só de estudo, sem ter um trabalho, vai passar mais rápido, né?
Então, acho que é uma questão de escolha. Tem muita gente que já foca no concurso escada. Eu quero já o escada, já pensando no próximo. É válido. Mas é importante falar para essas pessoas que tem essa pressão, né? Vai demorar mais para passar, é bem cansativo, cara. Principalmente quem trabalha a 8 horas por dia, né? Que é a jornada normal do trabalho, tu imagina. O cara chegar em casa e ainda estudar pelo menos ali 2, 3 horas no dia de trabalho e ter que fazer o restante no fim de semana, estudar mais 10 horas no sábado e no domingo. E aí? Se o marmanjo aguentar, pô, show de bola. Por isso muita gente prefere... Claro, prefere não, que tem o suporte também, né? Fazer essa preparação, já vou direto pro meu cargo fim. Eu acho que o pessoal é muito assim da área jurídica, pelo menos eu vejo, né? O pessoal, eu quero ser promotor, até porque normalmente já são famílias mais abastadas, né? Vou ser promotor, vou ser juiz, vou passar 3, 4, 5 anos estudando só para isso. Quem tem condições, cara, é válido. Mas olha que interessante, né? A gente está falando, você falou aí, vamos lá, um cara que trabalha e estuda, vamos botar aí 5 anos. Se a gente for imaginar, cara, uma faculdade aí, uma média aí, 4 anos, uma faculdade. Numa faculdade, vamos dizer que você vai passar 4 horas estudando ali. O prazo que você vai passar estudando. Cara, você vai passar 4 anos, você vai terminar a faculdade, vai pegar seu diploma, cara, isso não te garante nada. E garantia de emprego. Exatamente. Agora, se você passa aí 4, 5 anos estudando para um concurso público de ponta, estudando mesmo, para valer, tô falando aqui, vamos botar 4 horas por dia aí, digamos assim, que eu acho que é uma média razoável. Se o cara passar 4 horas por dia isso estudando 4 ou 5 anos, eu acho que ele tem uma possibilidade muito grande de passar no concurso de ponta. Principalmente se começar estudando certo. Né? Seguindo essas dicas que a gente passou a noite falando aqui, né? E aí você pensa, por que às vezes o cara acha que é mais tranquilo, é mais fácil fazer a faculdade? Porque de repente na faculdade acho que vai poder empurrar com a barriga, vai poder dar uma enrolada. Agora, se ele estiver estudando para concurso, ele vai prestar conta para ele mesmo. E a faculdade, ele ficou 4, 5 anos... sempre tem uma tia, né, que você encontra, e aí, já passou? Nossa, então, tem gente que não quer passar por isso, né? E na faculdade, 4, 5 anos, você tem seu diploma no final, né? E na faculdade, 4, 5 anos, você tem seu diploma no final, né? O concurso público, você não tem aprovação garantia de nada, né? Sem ralar bastante, não tem então. Mas o Bruno, daí que você falou da tia é verdade, porque a gente recebeu aqui o Caio, ele é escrevente do TJ, ele falou assim, olha a diferença. O cara que tem 16, 17 anos e vai prestar medicina, ele é orgulho da família. Nossa, o Bruno vai prestar medicina. Olha, aí fica todo mundo, não... Cara, eu te dou comida na boca. Toma, você precisa estudar. Agora, se você tem 25 anos e está estudando para concurso, esse Bruno aí, braço curto, miguezão, esse cara não tá afim não, cara. O cara terminou o ensino médio aí, tá em casa. Aí, não, às vezes fez faculdade. Não faz nada. E assim, se não formou, seja o meu caso. Minha família sempre me apoiou, mas eu sei de casos de colegas que a família meio que, não dá mais para sustentar mais não, cara. E às vezes dá, né? Mas a família fala pro cara, não. Nossa, tem um amigo meu, tem um orgulho desse amigo enorme. Se ele estiver assistindo também, Diogo, vou contar a tua história rapidinho aqui. Eu lembrei dele, assim, que ele passou por um momento assim, que estava só estudando. Ele trabalhava, acho que ele trabalhava num banco privado, talvez. Deixou, o pai tinha um cargo bacana lá em Brasília, disse, vou te sustentar. Só que o cara demorou a passar, né? Porque o cara achava que ia ser rápido. E acabou, tá dando mais não. Só vou te sustentar mais esse ano, cara. Aí, pô, cara, ele só tem 1 ano agora, velho. Mas o cara, ele conseguiu. Dentro do prazo, ele conseguiu. Aí também veio tudo junto, cara. O cara conseguiu Codevasf, dentro das vagas. Aí passou na CGU, cadastro reserva. Chegou a ser nomeado e quando estava na CGU foi nomeado no cargo fim agora, analista do Senado. Ô, louco! Que história, top, velho. Cara. Que história. Top, hein? Que história. Pô, cara. Mas ralou um bocado. Eu acompanhei a trajetória do cara aí. Ele ralava mesmo, não era Miguel? Não, cara. Prestou vários concursos também. Deve ter passado aí, ele largou o emprego, como eu falei, né? Cara, ele passou até a primeira nomeação, no mínimo uns 3 anos aí, como eu falei. Acho que sim. É aquilo que você falou, né? É isso aí, eu acho. Foi na Codevasf. Mas agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você, pode ser sincero, cara, não precisa falar com soberba, não. Você é um cara que é resistente? Em relação a não procrastinar. A resistência, o seu corpo. Eu sou. Tipo, um cara. Eu sou. Tipo, eu sou foda. Pode falar, cara. Você é um cara que é resistente? Assim, ela sabe que eu sou. Ela sabe que eu sou. Ele é assim. A namorada daqui, ela sabe. Eu sou. Não, opinião de namorada, não. Eu sou aquele cara chato, sabe? De tão resiliente, cara. Eu sou chato, sabe? Quando tem uma meta pra cumprir, de qualquer coisa, só de estudo não, cara. Até nas metas da mentoria, eu já tô pegando no pé dela, que ela é minha assistente, vamos ter que trabalhar mais, cara. Faz direitinho, prazo, Cíntia. cara.
Faz direitinho, hein, sim. Eu sou chato, eu sou aquele cara chato. Porque se não fosse, eu não tinha chegado até aqui. Quem consegue, cara, passar 20 anos de uma vida vivendo de concurso, assim? Mas assim, eu gosto, né? Tem isso do cara gostar também, né? Do desafio. Chegou uma hora que aquilo de se superar, né? Mas assim, eu tô meio cansado, assim. Por isso que eu tava querendo já partir para outra. Agora eu quero trabalhar na área de concurso, mas agora eu vou mudar o lado do balcão. Eu vou estar do lado de quem estuda agora. Entendi. Eu vou usar de alguma... Cara, eu tenho que usar de alguma forma essa É experiência. muito conhecimento, né, cara? É muito conhecimento. Senão vai se perder esse conhecimento aí. Só o pessoal que me acompanhou que vai saber. Minha família, né? Meu pai que tá no céu, tinha muito orgulho. Cara, meu pai era aquela coisa. Era chato conversar com meu pai. É só uma cidade pequena... Porque ele só falava de mim, ele tinha muito orgulho, cara. Ah, meu filho, você soube? Ele passou naquele concurso agora. E quando passar, ele agora tá prestando para isso. Ele ainda acompanhou essa questão de auditor. Eu lembro quando ele estava na enfermaria, né, já doente, antes de ser internado, eu estava já estudando, na época, ISS Petrolina. Ele perguntou, e aquele concurso Petrolina vai sair? Não, rapaz, sai não, acabou saindo um pouco depois. Mas eu lembro, cara, eu até lembrei agora, eu estava com ele na enfermaria e estudando. Porque quem trabalha e estuda assim não pode perder tempo, cara. Eu estava lendo algum material, ou levei o computador, eu não lembro, mas até se eu soubesse que seria os últimos momentos com ele, talvez eu nem estivesse estudando, né? Talvez eu tivesse aproveitado os últimos anos, mas enfim. O cara não imagina que isso vai acontecer, mas só para vocês terem uma ideia, cara, que é todo o tempo se preparando. No ônibus, quando eu viajava de ônibus, quando eu viajava de carro também, teve uma fase, nessa fase do TJ... Como eu fui nomeado numa cidade vizinha e morava na cidade de Caruaru, eu tinha que viajar todo dia. Na época era audiobooks. Da lei seca era via audiobooks, cara. Caramba. Caminho inteiro, ida e volta. Só pra você continuar, né? Você se manter não podia ativo. perder tempo, porque era 1 hora de trânsito. 1 hora do meu dia, eu já tinha... Lá era mais tranquilo, eram 6 horas de trampo, né? Mas mesmo assim, na época eu tinha um ritmo pesado, cara. Eu fazia no pré-edital 25 horas, mas eu sempre fazia. Isso assim, 1, 2, 3 meses, 1 ano fazendo. Raramente fazia menos. E no pós-edital, 30 horas. Naquela época era assim. Você mandava bem, você mandava bem. Naquela época era porque assim. Hoje eu não consigo mais. É? Mas hoje a carga de conhecimento que eu tenho me ajuda nos concursos, né? Hoje eu estudando menos eu consigo ter um desempenho bacana. Mas, cara, eu era sedento, assim, por aprender, sabe? Então, por isso que eu te perguntei, se você... Porque, assim, o seu corpo ele já acostumou, né? Porque a gente fala até brincando aqui que a gente recebe vários convidados que passaram e depois falam que começa a sentir mal porque não está estudando mais. E já passaram. Lembra? Isso Plínio. E isso daí a gente chama de desmame, né? Você nem conseguiu fazer esse desmame, né? Porque a todo tempo você ficou estudando. Sabe o jogador de futebol que quando ele aposenta, ele sente necessidade de trabalhar nos bastidores? Eu acho que eu tô sentindo isso agora, cara. Tipo, não tô estudando esse tempo, mas eu preciso trabalhar com isso. Você é técnico, né? Você é técnico agora, cara. Você é técnico. Vou ensinar a galera como o caminho das pedras aí. Mas, ô Bruno, como ser assim, cara? Eu sei que cada um tem uma característica, eu sei. Mas como a pessoa consegue ser dessa forma a ponto de ela passar no concurso público? Como que você falaria para uma pessoa ser assim? Enxergar essa motivação? O que a pessoa precisa para enxergar essa motivação, na sua opinião, para continuar? Cara, fazer todo dia, mesmo sem vontade. Nem todo dia eu tô com vontade não também de estudar. E eu acho que essa é a diferença de quem consegue se manter aí num longo tempo assim, estudando para um concurso ou com algum objetivo que tenha de passar em qualquer coisa, de conquistar qualquer coisa, cara. É fazer todo dia. Tá? E tem dia que não vai render nada, cara. Até agora, nessa preparação recente, tem dia que eu consegui estudar 40 minutos na correria do trabalho, enfim, precisava fazer uma fiscalização externa, viajar para o município vizinho, aquele trânsito. Tá, só deu para fazer 40 minutos, mas eu fiz, foi o que me deu. Ou naquele dia, cara, eu tive uma fase, nessa fase que eu falei pra vocês, que eu fazia 25 horas pré-edital, cara, eu sentia vontade de vomitar, velho, no estudo. Putz, enjoo, velho, enjoo, juro a você, cara. Nossa, cara, parecia que era uma comida que eu não aguentava mais, cara. Eu sentava em frente ao TEC, que já na época já era mais por questão, pra resolver aquele caderno, mas eu ia na marra. E você concursado? Já concursado lá. E tava bem no TJ, como eu falei aí no começo. Mas é isso, a vontade de exercer o cargo, cara, eu tinha paixão, sabe? Por me tornar auditor, né? Cara, vocês estão vendo aí, gente. Vocês têm que ter aquela
como é que fala? Tem que querer muito. Isso, tem que querer muito. Tem que querer muito. Né? A pessoa tem que querer muito, tem que ser Posso obstinada. usar aquela palavra? A palavra Pode. Pode. Maiores assistem, tem que ter tesão, gente. Sim. Tem que ter tesão para fazer. Como tudo na vida. Vontade, tesão, é isso aí. O cara tem que ser obstinado, né, cara? Obstinado, tesão, obstinado. Porque são essas pessoas que passam, né? Não tem jeito, né? São essas pessoas que vão realmente conseguir a aprovação. E é interessante, se você vê esses concursos assim de carreira de Estado, você vê muita gente das Forças Armadas, já perceberam? Sim. No nosso mesmo Militar, TCS você né? vê militar. Por quê? Porque tem a doutrina já, cara, já é doutrinado para seguir aquilo lá, aquela rotina, sabe? Tá acostumado com rotina. Os caras são bons, cara. Disciplina, cara. Disciplina. O Rogério, ele era das Forças Armadas. Ah, você era? Eu sou ex-fuzileiro naval. Mas Por isso que ele passou nos concursos. E assim, o que a gente percebe conversando, principalmente. Só que assim, cara, eu era praça das Forças Armadas. Sim. Então, assim, existe uma questão que é o pessoal que vem de escola de oficiais, o pessoal que vem a gente falou aqui do ITA, de IME, dessas escolas que exigem muito, esses caras têm os caras aprendem a estudar. Aquilo. Eu aprendi muito mais a ter força e a superar coisas. Eu peguei muito mais na parte da resistência do que naquela de... Esses caras não... O que eu tinha a disciplina que eu tinha com relação à parte física, à parte mental, esses caras têm a parte mental, a parte física e a questão de estudar. Os caras lá conhecimento mesmo, né? Tem que aprender a estudar, porque você pega... Eu falei, estava comentando com o Anderson, esse pessoal, eles chegam a um ponto deles acordarem de manhã, eles sabem que eles têm... eu tenho 1 minuto para escovar o dente, eu tenho 30 segundos para lavar o rosto, tem 30... Os caras... peraí, os caras já, na cabeça deles, chega uma hora que isso fica muito claro. Eles já acordam, tipo assim, sabe quando você acorda, a sua rotina já está toda desenhada para você até o final do dia. Pronto, um cara como esse aí, ele pode não ter o conhecimento de concurso ainda, mas em termos do que ele precisa né? de comportamento, de disciplina, ele já tem tudo, cara, é isso. O cara tem potencial, né? É o que eu falo, esse é o tipo do cara que você joga pra ele assim, 4, 5 livros, fala assim, semana que vem você me entrega. E ele entrega mesmo. O cara entrega. Ele entrega, ele não sabe, tipo assim, você pode pensar assim, ele não vai dar conta, e ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Nem ele sabe como, mas ele vai dar conta, porque quando você tá falando pra ele, ele já começa a desenhar toda... Eu sempre me achei um cara de inteligência mediana, mas eu compenso na resistência, cara. Então é isso. Show, hein? Isso aí mesmo, é resistência. E o que a gente fala que eu acho que falta muitas vezes pra gente, quando fala assim, tem que querer muito. Eu falo que tem que querer porque o querer desenvolve isso que a gente falou, da resistência, a vontade e aquela capacidade que a gente nunca sabe, que é de tirar força de onde a gente não sabe se a gente tem ou não. E outra dica também que eu dou para quem está começando, cara, não olha pro agora, não olha pro curto prazo, olha pro longo prazo. Porque eu tenho muitos amigos assim que se perdem no estudo, pensar, mas está muito longe, nossa, mas será que eu vou chegar? Cara, não é será, você vai chegar. Então não olha pro agora, cara, olha sempre para frente e faz agora o que é preciso. É diferente do que você está olhando pro agora, nossa, mas e esse concurso TCE, eu tô começando agora, velho, mas será? Cara, se você não começar, não vai conseguir nunca. Sempre vai ter a primeira porrada que você vai levar, e todo mundo já tomou na vida dos concursos, né? A pessoa precisa do gatilho, é isso que eu falo. Precisa. Ainda que seja o TCE, que é um concurso de ponta, a pessoa tem que fazer. Ela precisa dar o primeiro passo dela, senão ela não vai sair da primeira marcha. Isso. Ainda que seja difícil, a pessoa precisa ir, ela precisa levar um tombo bem grande para falar, pô, cara, então é isso. Aí você vai decidir, vou ou não vou? Aí o cara decide se ele vai ou não vai. Sim. Né? Eu queria te perguntar, você não tinha folgas ou você tinha folgas? Como assim? Nos estudos? Se trabalhava de segunda a sexta? Não. Nos estudos, na sua rotina de estudos. Você tinha os momentos de descanso, estou dizendo isso? Durante a sua preparação. Ou você é um cara que nem... Não, tinha assim, eu fazia o seguinte, minha mãe, meu pai, minha família, enfim, morava em Belo Jardim, eu em Caruaru uma boa parte dessa minha preparação. Então eu fazia o seguinte, eu tirava um fim de semana a cada 15 dias para ir para casa deles. E lá, não é que eu não estudava, lá era o meu tempo de descanso, digamos assim, em vez de eu estudar o dia inteiro, eu estudava metade do dia. Era mais leve, o meu descanso era isso. E aí, período de férias, você acredita que eu sou servidor público há mais de 15 anos. Eu nunca tirei férias simplesmente para usufruir, para descansar ou para viajar. Sempre foi para concurso. Agora, é claro que às vezes estava num pré-edital e aí eu viajava 3, 4, 5 dias. Mas nenhuma férias eu tirei por completo para usufruir, para gozar, para me divertir ou descansar. Sempre foi... Aproveitava aquele tempo para estudar. Sempre.
Cara, bacana. olha, o Bruno é o... Olha, Isso que é foco, eu hein? era, cara, eu era cara. doente por estudo, cara. Sempre fui, cara. E, assim, mesmo antes do concurso, eu sempre fui aquele filho que o pai não precisava perguntar como é que tá as provas, não. Ah, legal. Sabe? Sempre o boletim em dia e tal. Eu lembro, nas minhas primeiras visões, eu lembro criança, assim, devia ser alfabetização na época. Que eu lembro indo pra escola chorando porque eu ia chegar atrasado e não queria atrasar de jeito nenhum. Eu era muito Caxias, assim, sabe? Que bom, cara, pelo menos... Eu Isso tinha essa hoje- facilidade de ser regrado, né? Sempre fui. Mas mesmo quem não é, consegue. Como eu Consegue, digo, faz né? um pouquinho a cada dia, uma hora entra no ritmo, cara, e quando entrar, deslancha, cara. E se não for com 1 ano, vai ser com 2. Se não for com 2, vai ser com 3. Se não for com... Enfim, Uma hora vai, né? uma hora vai, cara. E Só nesse- não passa quem desiste. É, isso essa aí. é boa. O Thiago Pereira falou isso pra gente, né? Tudo é treino e treino é tudo, cara. É, Começou- tudo é treino e treino é tudo. Ele falou, qualquer um É. pode. E nos momentos que você estava de folga, batia a bad, pô, cara, eu poderia estar estudando, eu tô aqui, poderia estar estudando, tô no shopping, tô não sei aonde, poderia estar estudando. Você conseguia concentrar naquilo ou você só pensava em A concurso? ampla maioria das vezes, sim. Não vou dizer que nunca aconteceu. Pô, que saco hoje, cara. Meus amigos estão no churrasco, sei lá. Principalmente quando o cara tá cansado, né? O cara às vezes pega aí sei lá, um pós-edital aí pesado, como alguns que eu peguei, o cara, mais raramente, porque eu tinha esse objetivo, eu sabia que eu tinha que pagar o preço. Não, mas eu digo no momento que era o seu lazer. Você tinha um momento de... Tá. Nos Não, momentos de não. lazer, O meu lazer era tão pouco que eu conseguia separar. você conseguia... É isso que eu Naquele pergunto. momento que eu dizia, não, esse momento não é para estudar, eu conseguia. É, porque isso daí é o grande problema da galera que hoje assiste a gente. A pessoa, pô... E tem que aprender a separar, cara, porque se não separar, isso gera um adoecimento. Você vai ficar com aquela neurose, só concurso, não posso descansar, não posso, não. Tem que ter um meio termo aí. Caramba, olha, pra você chegar a ponto até de sentir vontade de vomitar. Teve mais uma pessoa que vem aqui... Um que dia eu vou escrever um aconteceu isso. livro, cara, sobre como foi esse período de preparação. E sem vir aprovação nenhuma, né? Porque você vê aí, de 14 a 22, porque beleza, passei, mas não fui nomeado. Então eu vou contar a nomeação. De Sim. 14 a 22 sem nomeação. Bota aí. É, cara, 8 anos. E você continuou na briga aí. Estudando. Controle fiscal, trabalho fiscal. Isso atrasou um pouco, né? Mas Você- enfim. Você que tá vendo a gente agora, não importa qual concurso você esteja fazendo. Ó, 8 anos. 8 anos. 8 anos. E ele já era servidor. Servidor, inclusive, lá do TJ. Então ele já era estável lá, carreira de Estado também. E o cara ficou 8 anos ainda prestando concurso e sendo, assim, obstinado. Né? Como ele falou, com tesão, cara. Pensa só, você tá disputando com um cara desse. Você tem que minimamente tentar ser parecido ou igual aqui ao Bruno para conseguir a vaga. Né? Por isso que eu perguntei para você como ser assim, entendeu? Como ter esse tesão, cara? Porque é difícil, né? E, é bom, e que fica uma observação pra você que tá em casa aí, que às vezes tá 7, 8 meses, menos de um ano aí estudando, já tá chateado porque não foi aprovado em nada. Assim, camarada. Calma que o processo é de médio e longo isso aí, prazo. o processo Então, é assim, lento, não para. Começou, filho, agora vai. Vai que uma hora vai dar certo. Eu penso assim, é muito mais tempo perdido que em desistir no meio do caminho. Porque tu imagina, se eu tivesse desistido, sei lá, em 2016, antes de prestar aqui o TCE, já tá 2 anos aí, e aí? Teria ficado no TJ, não teria tido essa experiência de morar em outra cidade, exercer o cargo que eu sempre quis, e teria perdido esses 2, 3 anos da minha vida de estudo, que não teria gerado fruto nenhum, né? Demorou, foram 8 anos, mas geraram fruto. Tem gerado até hoje, né? Porque esses concursos que eu tenho passado, eu sou honesto em dizer, não é pela quantidade de horas que eu faço mais, não. É pela bagagem, que porque você hoje já eu não adquiriu. consigo mais. Trabalhando 8 horas no TCE, com hora de almoço são 9 que eu fico à disposição, com mais trânsito que eu pego todo dia. Então, assim, é mais pela bagagem mesmo. A bagagem que você construiu te É a fez bagagem, cara. passar em monte É a de concurso, diferença, ficar cara. indo no cadastro. É isso né? aí. É isso aí. E assim, você já adquiriu essa bagagem a ponto de hoje, quando sai um edital, você já até sabe o que você precisa estudar, o que você não precisa, já tá tudo. Exatamente. Você já consegue mapear ele. É bacana eu entrando no TEC, eu pego o edital TCE, né? Tô montando a mentoria, entro no TEC. É rápido pra selecionar, cara. Isso aqui não cai, isso aqui cai mais, caderno gerado, lanço lá. Que top, É já né? no automático, sabe? De tanto que você mexe, né, De cara? tanto edital que eu já vi na vida e fiz, emprestei, né? Você tem ideia mais ou menos de quantos concursos desde o seu primeiro ali com 17 anos você fez até Cara, vamos fazer uma até, média. até hoje? Eu acho que só para fiscal foi mais, fiscal e controle, para auditor, fiscal e controle foi mais de 10. Antes disso,
uns 30, 40 concursos. 30, 40 concursos? Eu acho que sim. Tá, nesses 30, 40 você conseguiu aí ser nomeado em uns 3, 4 por aí, mais ou menos? Até agora, sim. Então, e aí você vê, né, a galera que tá em casa... 5, aliás, 5. 5. Até agora, 5. Então, 30, Teve 40 dois que eu não concursos. assumi. Você não assumiu? Foi, não assumi. Qual que Não foi? assumi porque eu já estava no melhor. A prefeitura lá da cidade, minha cidade natal, de Belo Jardim, e o DETRAN, Departamento de Trânsito do meu estado, Pernambuco. Ah, tá. Eu já estava na época no Banco do Nordeste, era mais atrativa a carreira do banco, né? Uhum. Então você vê, você fez 30, 40 concursos para ser chamado em 5, para ver como é difícil. Difícil, cara. Como é difícil. E olha que eu sou de outra época, que era, posso dizer que até um pouco mais fácil, né? Pelo menos a concorrência era menor, né? E hoje o bicho tá pegando, O né? bicho está pegando porque é a facilidade que se tem de conseguir material, de gente fazendo mentoria, de gente que pega resumo e aí acelera muito o aprendizado, a preparação. O cara tem que ver que está disputando com... O nível vai lá em cima. O nível né? eleva. Aí o concurseiro tem que ter essa consciência, que está disputando com gente muito boa, né? Tanto é que, pode falar, ó, a gente não tá combinando nada. Os caras do seu concurso que trabalham com você, os caras não são inteligentes, cara? São. Os caras não são bons pra caramba? Às vezes eu me sinto burro perto da galera. Pô. Eu também, Sério? cara. Você é A louco, maioria cara. acima da média. Você conversa com os caras, meu. Os caras são muito bons, né? A nota de corte foi acima de 90%, né, nesse concurso que eu fiz em 2017. Então que eu fiquei com quase 90 e fiquei em 230. Então você vê o nível dos foi caras, alto, né? Foi alto. Pra você ter uma ideia, na época que teve a nomeação lá, eu trabalhava na parte mais de DP, que é de teoria de pessoal, né? Então Sim. lá nós recebemos os primeiros currículos Sim. dos aprovados. Você teve Sim. que enviar o seu, não teve? Tive que ver o meu. Então. Ainda se cobra currículo lá no TCE? É porque aqui pede o currículo pra alocar a pessoa, entendeu? Ah, tá. Não é porque a gente quer guardar o currículo, não. Falar assim, esse cara aqui trabalhou com isso, então esse dá pra colocar lá. Ah, esse daqui dá pra colocar ali, entendeu? Mas pra tentar ajudar a pessoa. Por isso tá. que se pede o currículo. Entendi. E quando a gente analisou lá os currículos, eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, cara. A maioria, nossa, fala não sei quantas línguas, foi Não fazer sei quantas intercâmbio. pós. Pós-doutorado. Terceiro, quarto, quinto cargo público. Teve gente lá da Sorbonne, cara, lá da França. Falei, nossa, Caraca. cara. É um pessoal muito forte, muito forte. Então, você vê, hoje o concurso público, ele é muito atrativo Estabilidade, né, cara? em relação à estabilidade ao salário E o hoje. salário desses da carreira de Estado, qualquer um vai Porque pelo currículo resolver a vida, né? sim. Qualquer Pelo um, né? currículo dessa galera, esses caras trabalhariam nessas grandes empresas de auditoria aí. É isso aí. Só que os caras não vão trabalhar lá e ganhar 20 mil inicial. Não vão, eles vão ganhar lá seus 5, entendeu? Você falou isso, eu lembrei um colega que veio fazer o concurso do TCM 2015, que eu falei que eu fiz. Ele fez mestrado formado em Direito, acho que em Faculdade Federal de Recife, fez mestrado na França e trabalhou como auditor na Price Waterhouse. Olha. E ele tinha mais de 40 na época já, e estava prestando concurso, e ele passou nesse. O cara realmente estava preparado. E foi Então. uma prova muito difícil, e o cara passou. E ele deixou a Price, cara. Deixou a Price. Porque hoje o governo, ele é um concorrente dessas Price, Arthur Anderson, aí. essas daí. Ele é Isso aí. E o governo sempre ganha, porque o inicial do governo é tipo o final dos caras, É isso entendeu? aí. Né? Por isso que vale a pena. Você, então, preste concurso público, vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje o governo aí, ele é um cara que concorre com o privado aí, porque hoje o governo, enfim, entendeu que o salário conta, cara, sem ser hipócrita, né? E fora que uma praxe que hoje em dia a gente acaba vendo muito também na área privada é o cara ficar muito tempo que eu digo assim, às vezes o cara tá na nossa idade, chega nos 40 lá, o cara já tem 10 anos de Descartável, empresa, né? Descartável, eles né, pensam, cara? pô, esse cara tá com um salário muito alto, vamos mandar ele pra fora, isso aí. vamos pegar uns caras novos aí, Isso pagando aí. menos, que vale mais a pena, e bota o cara na rua. Aí, tipo, o cara com mais de 40 aí já tem uma baita experiência e tal, mas assim, Imagina, e aí corre bate atrás na de outra empresa, Por mais tá que o cara todas as seja empresas- bom e tenha um currículo enorme. É. A dificuldade que o cara vai ter, cara. Aí os caras já vão bater o olho lá, nossa, mas caramba, você ganhava isso de salário, você tava É, nesse não tem cargo, condições, aqui né? não dá pra te colocar não. Isso aí. Ô Bruno, Essa como que é é a vida de um servidor que sempre foi servidor, que nunca teve esse problema de medo de ser mandado embora? Nunca passou por você isso? Você não sabe o nunca que é passou. isso. Você não meu sabe meu o que é. primeiro emprego foi público e Então. permanece até hoje. Como que é? Você poder fazer uma dívida, você poder fazer consignado, você poder fazer... É. Como que é essa vida? É boa, cara? É tranquila? É uma vida boa, opa. Pra gente ter um pouco além do básico, né? Dá pra suprir as necessidades básicas e ter um pouco mais, fazer uma viagem. Já fui também pro exterior. Olha que beleza. Tenho casa própria, né? Lá em Pernambuco. Aqui eu resolvi não ter porque, como eu disse, eu não sei até quanto tempo eu tô aqui em São Paulo, no TCE, enfim.
moro de aluguel, mas tenho casa própria, tinha carro lá em Pernambuco, vim sem carro por opção. A vida estava já totalmente organizada antes dos 30. Uhum. Olha que beleza. É. Vida organizada antes dos 30. Já estável. Já estável, já tinha algum patrimônio, já... Por isso que vale a pena. É que, na verdade, o Bruno ele tem uma vantagem que ele nunca teve do outro lado de não poder se programar. Eu converso muito com a Cíntia, que é da iniciativa privada, né? Ela é autônoma e a gente, às vezes, debate isso aí, né? Eu vejo a dificuldade que é, né? Como é trampo você arrumar cliente, ter que correr atrás e tal. É bastante trampo, cara. E minha vida, assim, é bem mais tranquila em relação à dela, comparativamente, pela estabilidade, né? Que o serviço público me dá e sempre me deu. Isso aí. E no serviço público também, é uma coisa que é muito fácil, às vezes a gente perceber, igual você está falando da Cíntia, que é da iniciativa, minha esposa também é da iniciativa privada, é você começar a perceber que assim, cara, eu não levo o serviço para casa, eu faço meu serviço no serviço. Pronto, a minha esposa quase sempre ela está com alguma pendência que precisa resolver, às vezes está fim de semana, peraí que eu preciso fechar isso aqui, preciso fechar aquilo ali, época de fechamento, às vezes eu estou em casa lá com a minha filha, hoje eu vou sair mais tarde, vou ter que ir até às 10 porque deu um problema aqui, amanhã tem que apresentar que não sei o quê, e cara, a vida que segue, os caras não querem nem saber, não. Concurseiro Filho, interno. amanhã tem reunião 8 horas da manhã. Pô, tá atrasado, se vira. Amanhã, 8 horas da manhã, tem que estar pronto. Relatório disso, relatório daquilo, aquilo outro. Dá pra, digamos assim, além do financeiro, dá pra viver com mais tranquilidade e qualidade de vida, né, gente? A verdade é essa. Dignidade, né, digamos assim, né? Eu queria te perguntar, mudando de assunto aqui, Bruno. Cara, você fez aí 40 provas. Como faz uma prova? E também, no dia da prova, como a gente deve se comportar? Estuda até que horas? Estuda até quando? Como que você ensina essa galera aí de como fazer uma prova e até quando eu estudo? Como faz a melhor prova, digamos assim? Um cara perguntou pra mim essa semana no Instagram isso aí, porque ele me segue, ia fazer CGE, teve prova CGE? Ou teve ou vai ter, não, enfim. A CGM aqui de São vai Paulo. Ter CGM, perfeito. CGM, e aí, Bruno, dá uma dica aí, cara, você que é concurseiro já há muito tempo aí, o que é que eu devo fazer nessa véspera? Eu disse, cara... E isso, cada um vai fazer o que se sente melhor. Por quê? Eu era do tipo que eu aproveitava cada viagem dessa de concurso para parecer também. Eu não tinha férias, né? Então, cada viagem dessa eu procurava chegar um dia, 2 antes. Também o fato de ser servidor me permitia, né? Sim, claro. Ia conhecer o lugar que eu ia ficar, ver algum ponto turístico. Eu preferia descansar na véspera. Raramente eu vi uma revisão de véspera, né? Como muita gente faz. Só quando realmente eu estava meio desesperado assim no concurso. Achava que tinha ficado muita coisa para trás. Mas normalmente era isso. Eu preferia descansar para no dia da prova eu ir tranquilo e sereno. E era engraçado porque depois de ter bastante bagagem, né? Eu achava engraçado ficar olhando para os rostinhos das pessoas, cara. Porque eu ia tão tranquilo já, e eu via ela tá nervoso, né, cara, apreensivo e tal. A pessoa mexendo o pé, né? E eu tava sereno já. Também depois de tanto concurso assim, para mim era mais um dia como o outro. Mas eu sei que muita gente, se não estudar na véspera, vai ficar apreensivo, ansioso. Então, cara, estuda, faz o que te faz sentir melhor. Eu acho que a dica é essa, sabe? Nada de ser radical, de não estudar ou só estudar. Como eu disse a vocês, eu fazia como uma maratona meu estudo, cara. Eu fazia para chegar na véspera, eu ter dado meu 100%, dali não ia passar mais, porque eu sabia que eu estava no limite. Então eu tinha que baixar aquela energia para ir concentrado e sereno para a prova. Porque também tem aquela questão, o cara vai nervoso, sabia do assunto, assinalou errado no gabarito ou marcou errado, enfim. O que já aconteceu comigo também no início. Eu lembro, nessa época que eu fiz do Banco do Nordeste, 2004, teve a da Caixa Econômica. E ali eu fui soberbo. A única vez que eu fui soberbo nos concursos. É mesmo? Cara, eu cheguei, eu disse, tá muito fácil. Que prova fácil? Tá pra mim essa prova, irmão. Foi CESP, né? Cara, eu não lembro porque foi 2004. Eu acho que 2004 foi CESP. Nessa época eu já acompanhava. Resultado, tomei pau. Não passei. Não acredito. Quando fui olhar, cara, caí nas cascas de banana que tinha lá, errei as questões mais fáceis que tinha, cara. E aí você... Não pode, cara. Não pode nem com medo, nem soberbo. Você tem que ir sereno. A palavra é essa. Você vai sereno, cara. E outra coisa, como que você resolve a prova? Você resolve da questão 1 até a 100, seguida, você escolhe, você analisa? Não, eu escolho.
Eu tenho um método aí que pra mim dá certo. Não sei se alguém pode testar e dizer se funciona também. Se tem discursiva, a primeira coisa eu vou ler a discursiva. Ler, não responder. Eu vou ler para tentar já ir bolando como eu vou escrever ao longo da prova. E eu sempre começo com aquelas disciplinas que eu me dou melhor. Quais são? Para me deixar mais confortável. Que são as de humanas, né? Aí eu vou fazer português, vou fazer direito administrativo, constitucional, AFO, tributário. E aí depois eu vou partindo para as disciplinas de exatas, né? E também as de humanas que são mais complexas, empresarial da vida. Eu sou bom em humanas, na maioria, assim, mas exatas eu não sou tão bom, então eu deixo por último. Até porque eu gasto muito tempo resolvendo as questões de raciocínio lógico, estatística, matemática básica. Então eu deixo elas realmente pro final. Até contabilidade também, né? Até contabilidade até que domino bem, mas ela vai ser a primeira das exatas que eu vou fazer, depois de ter feito as humanas. Que dá mais mas trabalho. Mas que estatística tá aquela, não é nem humana nem exata, mas eu faço primeiro as de direito, para depois fazer estatística. E aí, raciocínio lógico, estatística vão ser as últimas, cara. E eu entrego a prova ali. E você sempre fica até o final? Sempre. Porque eu perco muito tempo nas exatas, cara. Eu tenho essa dificuldade de interpretar ali a questão. Tem gente que bateu o olho e já começa a resolver. Não, demora um tempinho para dar o start. Por aqui começa. Por mais que eu saiba o assunto, é de mim mesmo, não é nem falta de treino, que eu já treinei muito. Mas aí eu adotei essa estratégia. Ser muito rápido nas que eu sou bom, para eu ter um pouco mais de tempo disponível nas que eu não sou tão bom. É assim que eu me garanto. E teve alguma prova que você ficou nervoso? Porque você teve que soberba, teve essa da né? caixa, né? Mas teve aquela prova que você fala, puta cara, eu acho que eu tô preparado, eu acho que agora dá, e você... Aí você começou a ficar nervoso na prova, porque isso acontece muito com a galera. Esse é o concurso da minha vida, esse concurso... cara. Cara, esse concurso... Teve. Eu acho que o TCE é Pernambuco. Porque eu tinha que passar naquele concurso. Eu tinha que passar. Era o concurso da sua vida? É o concurso da minha vida, porque tu vê, é o Tribunal de Contas que mais paga no país. Fizeram um levantamento aí, até o TCU paga menos que ele. Lá são 30 horas semanais. Eu ia estar em casa. E é exatamente isso que eu ia falar. Cara, mas eu acho que eu me cobrei tanto, cara, que acabou que deu errado. Logo foi a primeira prova certa e errada que eu fiz, né? Eu não manjava ainda. Então você não tinha experiência. Uma errada numa certa. Nossa, cara. Não tive nem a discursiva corrigida lá. Mas todo mundo que vem aqui, cara, não teve nem... Aquela barra foi difícil. A gente comenta que esse concurso da vida, que o Thiago Melo falava aqui, né? Falou pra gente que assim, o concurso você tem que precisar muito, aliás, você tem que querer muito e precisar pouco. Porque aí você consegue, tipo assim, eu quero muito esse concurso. Mas sereno, né? Mas assim, pô, tô estudando, tô fazendo, porque cara, se você esse, eu tenho que passar, esse é o concurso da minha vida, esse é o concurso da minha vida. Aí o cara, tipo... Eu falei pro Anderson aqui nos bastidores, eu tava comentando concurso recente agora, ISS Fortaleza, CESP certo e errado. Vê como é diferente quando o cara não precisa. Cara, eu tinha a intenção, é engraçado, foi mais um concurso que eu não ia fazer, só fiz porque perdi a inscrição. Agora que eu tô lembrando isso, vem mesmo. Tem até um colega no nosso tribunal, o Rui. Rui, se estiver assistindo aqui, você vai me desculpar. O Rui vem aqui. Desculpa em público. O Rui esteve aqui. Eu preciso me desculpar em público ao Rui, cara. É o seguinte. Eu resolvi fazer Cefaz Mato Grosso na época. Aquele que veio aquele TI impossível? Isso. Aí o Rui disse, Rui, vamos fazer? Aí o Rui não tava nem estudando muito. Vamos. Primeiro a gente passeia, né? Cara, o Rui é um barato, cara. Aí compramos passagem e ele fez a inscrição. Cara, eu perdi a inscrição do concurso também. Então foi o segundo que eu perdi na vida. Mas eu digo, tudo tem um propósito. Não, Rui, desculpa aí, tá? Até hoje ele não engoliu isso, porque ele foi fazer sozinho a prova. Ele já tinha pago. O Rui, ele viajou o Brasil inteiro, cara. Ele gostava de indicar. Ele foi fazer? Tomou ali, né, cara? Uhum. Mas enfim. Aí o que é que acontece? No meio disso, abriu ISS Fortaleza. Aí eu, poxa... Não tava nem focando, mas agora, já que abriu, né, eu vou fazer. Não tava nem estudando, cara, pra ISS, nada. Aí também tava num período ruim da minha vida, tava passando por algumas dificuldades que eu falei, morava aqui no centro, não tava bem pra estudar. Mas aí, 15 dias pra prova, faltando 15 dias, rapaz, eu vou ver as aulas do Estratégia. Aqueles aulões que eles dão de cada disciplina. Então, a única coisa que eu estudei foi isso, gente. Verdade verdadeira. Pra você ver que a bagagem importa. E também você ir leve. Cheguei um dia antes, tinha um amigo meu da época do banco, eu sou assim, por onde eu passo eu mantenho os amigos. O cara até hoje é meu amigo,
tá morando em Fortaleza, que é a sede do Banco Nordeste. Ah, vamos sair, vamos passear, tomamos uma cerveja, curtimos. No outro dia eu fui fazer a prova, CESP certo e errado. Terminei a prova, inclusive com discursivo, 1 hora antes. Cara, o que esperar dessa prova? Assim. Nada. E esse não é você também, né, Bruno? Não sou eu. Mas eu achei que porque tem assim, prova que vem pra gente, né? Parece que era o conhecimento que eu tinha, era suficiente pra fazer aquilo. Eu fiz, entreguei a prova e fui com pressa, porque ele tava esperando pra comer uma feijoada, esse amigo. Ah, vamos não sei onde, não vou comer uma feijoada. Vamos. Mas eu tava doido pra comer essa feijoada e tomar uma cerveja, que tava quente nesse dia, eu lembro. Sim. Fortaleza quente pra caramba. E aí, nem gabarito eu peguei, porque como eu saí 1 hora antes, é verdade. Saí sem nada. Você não pode levar a prova, né? Não levei nada. Prova é 15 minutos. Levei nada. Expectativa zero. Sai o resultado da... Porque esse teve prova de títulos, né? Eles iam classificar 130. Aí sai o resultado das duas provas, objetivo e discursiva juntas. Tinha ficado em 100 e alguma coisa, 101, 102. Aí eu, caraca, fiquei entre os aprovados, velho. Agora, vamos correr atrás dos títulos, né? A vantagem que tem é que a galera que estuda raramente tem tempo de fazer uma pós e tal. Eu, como sou das antigas, já tinha uma pós. Você tinha da FGV lá, né? Tinha o tempo de cargo público, juntei TCE, juntei TJ, que aceitava. Enfim, de 102 acabei ficando em 60 e alguma coisa. Caramba! Eu ganhei mais de 50 posições, cara. Puta, cara. Um concurso que eu fiz basicamente com a bagagem, com uma revisão de 2 semanas que eu fiz, cara. Mas a bagagem que você tinha era impressionante. A bagagem você viu. E mesmo sendo uma prova certa e errada, que era meu trauma, né? Sim. Do TCE Pernambuco. E eu também já tinha feito mais uma. A do TCE Rio também foi certa e errada. Eu também já tinha feito uma boa prova. Eu acho que eu comecei a pegar o jeito, sabe? TCE Rio também foi, agora que eu lembrei. E o Rui, então, não foi com você pra Fortaleza de... agora eu fiquei de Ele birra. fala até hoje isso. Ele vê alguém, sabe vendo esse cara aqui? Me fez viajar pro Mato Grosso. Nossa. Ó, Rui, ele se desculpou com você, desculpa, hein, cara. Rui. Tá vendo? Ele viu que ele se desculpou com você, o Rui Em já veio público, aqui. hein, Rui? Em público. Então, ele se desculpou sentar na mesma cadeira que você sentou aqui. Então dá um desconto pro cara aí, viu? Faz o seguinte, ó, vocês procuram aqui nas nossas entrevistas na íntegra, depois que acaba essa, salva lá, procura lá a entrevista com o Rui. E é das antigas, é do comecinho do podcast é. ainda, viu? Lá dos primeiros episódios nossos. Foi a entrevista que eu mais dei risada. O Rui, ele é engraçado só de você olhar pra ele. Ele já, não, você olha pra ele, ele já é engraçado. E ele contou todos os casos dele aí, das viagens Contou dele aí, tudo, das cara. furadas que ele se meteu, ele fazendo concurso. Ele é lá de Jequié, lá, né? Jequié, lá da Bahia. Interior da Bahia. Ele é muito engraçado. Então vocês procuram aqui, vocês querem dar risada, procura a entrevista com o Rui. Ele veio aqui. Mas pelo Ali menos vocês vão ver perrengue de concurseiro, viu? É uma entrevista tragicômica, né? Porque é engraçado, mas tem algo trágico, entendeu? As coisas trágicas. Você chegou a ver a entrevista dele aqui? Eu não vi a entrevista, mas eu sei um pouco da história porque é meu amigo, né? Ele te contou do TCE da Bahia lá, né? Isso aí foi uma injustiça muito grande, cara. Porque se fosse um bom advogado pra mim, ele conseguia fácil aquela nomeação, cara. Você acha? Eu acho, com certeza. Conseguia antecipar o diploma, cara. Não pode perder um cargo público porque falta, sei lá, 6 meses pro cara terminar a faculdade. Dá um jeito aí, cara. Gente, só pra vocês saberem, tá? Vocês podem ir lá ver a entrevista. Dá um spoiler. Ele tinha passado no TCE pra cargo de auditor lá da Bahia, da terrinha dele, e ele ainda faltava 6 meses pra formar. E aí ele viu que tinha um monte de jurisprudência já, que dá pra antecipar. Basta fazer várias matérias e tal. Ele falou, causa ganho, já vou gastar o que eu não tenho, lembra? Foi lá pra Bahia lá. Começou a gastar o dinheiro. Foi no carnaval, tudo, e o juiz não deu, né? Não deu, cara. E aí ele perdeu e foi nomeado. Porque parece que eram 25 vagas, ele passou entre os 25. Se ele cara. tivesse errado uma questãozinha, passava lá no cadastro, ia ser nomeado depois, mas... Putz, era o destino dele. Mas deixa aí, ele falou que tá gostando de São Paulo, então... Né? Você soube que ele conseguiu remoção? Pra onde? São José do Rio Preto. Desculpa, São José dos Campos. Mas ele tá lá? Tá, mudou já. Não tô sabendo, não. Tá mó feliz agora. São José dos Campos é uma cidade bem legal, feliz, cara. Uma cidadezinha muito boa. Ele já tá marcando pra ele lá visitar aí. Ele já conseguiu visitar ele e a esposa. A cidade é muito boa. Ele tá gostando. Próximo aqui de São Paulo, tem clima de interior, bem bacana. Você que vai prestar o concurso aí pro TCE de São Paulo, aqui nós temos 20 regionais. 20 regionais. Então você pode trabalhar no interior de São Paulo. Lá são regionais mesmo, são prédios, são casas ali regionais. É como fosse pequenos tribunais, né? Exatamente. Pequenas diretorias. E dependendo de onde a pessoa vai com salário aqui, a pessoa é rica. A pessoa é milionária, né? Porque São Paulo, apesar de tudo, não é um local barato para morar, né? É barato.
mas dando a real, a pessoa... Lógico, o salário do TCS vive tranquilo em São Paulo. Né? Mas é que fala assim, gente que eu sou de interior também, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente se adaptar numa cidade que tem um clima mais interiorano Sim. do que São Paulo em si. Sim, São claro. Paulo tem Sem dúvida. é a terra das oportunidades, Sim. mas assim, para quem vem de interior, você sente aquela saudade Sim. daquele clima Eu sinto interiorano, até hoje, né, cara? sinto até hoje. Então não tem jeito, né? Isso é fato. A pergunta que eu queria te fazer, Bruno, é o seguinte: cara, nessa sua jornada aí de controle fiscal, queria que você citasse para mim a disciplina que você mais teve dificuldade de assimilar nesses estudos seus e a que foi mais tranquila, que você mais gosta, cara. Dificuldade estatística, cara. A estatística que eles têm cobrado nesses outros concursos é imoral, é muito difícil, cara. Tem que ser um cara que manje muito exatas para fazer. Estatística. Estatística. E A mais fácil para mim sempre foi fichinha, português e tributário, as duas. Ah, é? Você curte tributário? Porque essa matéria não é tão fácil não, cara. Mas é porque eu estudei muito, cara. É? Você não tem ideia. Como eu tô falando nos bastidores aqui, eu sou capaz de dar uma aula de tributário sem pegar num livro. Tô falando tributário antes da reforma, gente, por favor, né? Reforma eu não estudei ainda. Mas o tributário raiz mesmo, manjo muito. Modéstia à parte, eu manjo muito, cara. É. Então vocês aí, gente, vocês já começam a Se você me estudar. contratar, tá? Particular aí, tributário, viu? Professor de tributário pra você, hein? Mas não tem jeito, né, cara? Você vai ter que se atualizar com essa reforma aí tem que jeito, teve, né? é verdade. Tem jeito. Gente, não tem jeito. Vocês que estão prestando concurso público, vocês têm que a todo tempo se atualizar. Depois que você que presta para a área fiscal, tributária, inclusive, controle não, porque não cai. Mas a área fiscal, tributária, cara, teve a reforma, teve a emenda constitucional, não tem jeito. O Alex Meirelles falou muito aqui, né? Teve uma lei complementar que saiu do forno aí com 200 e tanto artigos. Nossa. Pesada, cara, né? Pesada. E vai cair, cara. Agora o edital Você Faz Paraná já veio cobrando ela, você acredita? Já veio já? Já veio cobrando. Os caras não perdem tempo, né? Não perde, cara. Mas o Alex, ele falou uma coisa aqui que eu achei bem interessante, o Alex Meirelles. Ele falou assim, não tem jurisprudência, não tem doutrina, não tem nada. Isso que eles vão cobrar a letra da lei. Letra da lei. E Mas aí? mesmo é um calhamaço de artigo então pra ler assim. É muita coisa, né? E outra coisa que ele falou também que faz sentido pelo menos assim, a cobrança é igual para todo mundo, porque caiu Sim, agora, não, tá fresco para todo mundo, isso aí, todo mundo tem isso que aí. dar é o mesmo pulo, não tem aquela que o fulano já tá há muito tempo, tipo assim, tá todo mundo nivelando vai a cobrança Tirando essa vem galera que pesando. tem memória fotográfica, né? E viu uma vez ali e gravou, aí... Mas aí são os fora da curva. Mas de toda forma, você aí procure um professor de tributário, né? Porque o professor, professor concursado que já estudou muito, ele sabe como os caras vão perguntar. Você vai olhar e falar, daqui é uma coisa que aqui, ó, eles podem falar nisso, ó, daqui é uma competência, daqui é um prazo. Então, o professor, você concursado, você sabe como estudar, né? E como diz os caras de cursinho, né? Eles vão bater o olho e falar, isso aqui não cai, isso aqui despenca. Exatamente. Você vai saber, né? Pô, daqui eu sei que vai cair na prova, né? Então, de toda forma, se você fosse estudar agora o tributário com a reforma, você aprenderia, acho que em 10 vezes mais rápido do que o cara que está começando agora, né? Eu, inclusive, comecei a estudar, como eu falei, eu estava fazendo pré-edital fiscal, focando Você Faz Paraná, entre outros que vão sair. E eu já comecei a ver algumas coisas. Já o básico da emenda eu vi. Eu não cheguei a ver a lei complementar, até mesmo porque é bem recente, né? Mas não é tão complicado, não. É realmente só uma atualização. Uma atualização só. É tranquilo. É que agora para você... Até porque é regra de transição, né? Então eu acho que vão cobrar também o básico, porque essa reforma só vai ser implantada totalmente 10 anos, né? Cada ano é um percentualzinho. E nos próximos 10 anos de concurso público... Sim. Vai estar caindo. Vão cobrar, né? Vão cobrar. Ou seja, tem que saber. Em síntese é isso aí. Deixa eu te perguntar. Uma pessoa que, assim, é avançada em concurso público, está na pegada aí há muitos anos, porque a gente tem muito desses aqui. Imagino. Tem muito desses daqui que estão querendo desistir já, estão batendo na trave. E aí? E essas pessoas aí? Porque eles mandam mensagem... Inclusive com o Alex Meirelles, o cara falou assim, eu chorei o final de semana inteiro, lembra? Porque eu fiquei por uma para entrar e na outra também fiquei por uma. Não sei o que fazer. E aí? E esse cara aí? Cara, é normal. Todo mundo já passou por traumas assim na vida do concurso, de uma prova que você achou injusta, daquela questão que você marcou errado no gabarito... eu penso assim, que tem que curtir aquela dor, tem que passar por aquilo, mas que saiba que é só um momento, tá? Se alguém está passando por isso agora, olhe para a câmera, que isso é só um momento, tá?
Só não passa quem desiste. Tá bom? Que se não passou ainda é porque não era a hora, não era o concurso, mas vai chegar. Continua estudando, continua firme, que uma hora chega. Senão não vai valer a pena toda essa trajetória, Vai valer né? a pena, cara. Vai ser muito mais prejuízo a pessoa parar e deixar de colher os frutos daquilo que foi plantado ao longo de toda aquela trajetória, né? E às vezes eu sempre lembro, quando tem alguém assim que diz, tá muito longe, mas às vezes não tá tão longe. Eu lembro daquela figurinha de um cara cavando bastante, dizendo, nossa, tá muito longe do meu objetivo, e um diamante ali faltando um palmo para ele alcançar, né? Ele querendo desistir, E né? o cara querendo desistir ali. Não, cara, tá perto. Tá mais perto do que você pensa, tá? É. E aí, Rogério? É isso aí, cara. Eu acho que assim, pô, a gente conseguiu aqui falar bastante. Tem alguma coisa, Bruno, que você acha que a gente deixou de abordar aqui? Ou que você nossa queira conversa, abordar, alguma se coisa for, que você quero queria falar desse abordar? assunto. Não, cara, Porque você viu, a gente vem sem pauta, nós vamos conversando. Não, a gente não tem pauta. Minha vida toda foi colocada aqui. Minha vida de estudo, de trabalho, tudo foi colocado aqui, cara. E assim, Então deixa aquela final lá, então, Rogério. pra quem tá em casa aí, ó, você que ficou com a gente aqui até agora, a gente tá aqui falando com o Bruno. O Bruno é do TCE São Paulo, trabalha junto com o Anderson. O cara também tá com mentoria aí pra área de controle, principalmente pro TCE, né? Você tá com Sim. turma do Pode TCE. entrar o TCE. Então, assim, a gente bateu um papo com ele aqui, muita coisa. Se você chegou agora aqui, volta aí para você acompanhar, porque tem muita coisa legal aqui. Agora eu vou deixar a última pergunta, então, Bruno, pra gente condensar tudo que a gente falou aqui, pro pessoal que está em casa, que ficou até agora com a gente. Sim. É o seguinte. O que você... Vamos lá, não é nem uma pergunta, é uma dica. O que a gente pode falar para o cara que está em casa agora assistindo? Seja o cara que decidiu agora prestar um concurso público, seja o cara que já está estudando e ainda não conseguiu uma aprovação, seja o cara que quer mudar de carreira, ele está ali batalhando, mas ele ainda está aquele cara que ainda está precisando de ganhar ali um fôlego ali, de ganhar uma... como se diz, né? Que a gente uma bagagem. Uma rodagem, como usa. Exatamente. O que né? a gente pode deixar? Queria que você deixasse para esse pessoal de casa aí, uma dica ou um apanhado aí do que você acha que ele precisa. Um apanhado, né? Como eu acho que eu já mencionei no início, a preparação para concurso ela é uma maratona. Não adianta você querer correr na velocidade máxima desde o início. É um passo de cada vez. E no começo é dolorido, é sofrido, mas vale muito a pena, cara. Só quem alcançou o resultado, quem tem seu cargo público, não importa de que esfera seja, não importa se o salário é alto ou baixo, mas o prazer que é você servir o cidadão, quem nasceu para isso, né? Sinceramente, eu acho que eu nasci para isso. Então, é um prazer enorme você servir o cidadão, ter seu salário ali todo mês na sua conta no dia certo, ter suas necessidades básicas, por menor que seja o salário, mais supridas. Alguns cargos vai propiciar até um pouco mais que isso, né? Vai poder propiciar uma vida melhor, não só para si mesmo, mas para a família. Às vezes tem muita gente de família humilde aí que simplesmente a vida mudou quando a pessoa foi aprovada no concurso, né? Eu vejo muitos casos assim, cara. Então, não desiste que tua hora vai chegar. Isso aí. Galera, vocês viram aí. Vocês que chegaram até aqui, a gente fala, quem ficou aqui 2 horas assistindo a gente é porque quer. Você viu que passou rápido 2 horas, né? Passa voando. Porque quer. Então, se você chegou até aqui é porque você quer. Então, vocês viram o recado final aqui do Bruno Mendes. Hoje ele está dando mentoria. Vocês procurem lá o Instagram dele. Qual que é mesmo o seu Instagram? Bruno.auditorando. Auditorando. Isso. Bruno.auditorando lá no Instagram. As pessoas podem fazer pergunta para você? Com certeza. Mande pergunta. Independente se meu aluno da mentoria ou não, mas eu tô lá sempre para tirar dúvidas. As pessoas sempre vêm perguntar sobre o tribunal, como é. Inclusive ele te Legal. dá dicas lá, como que é o tribunal. Ele pode te contar várias coisas de lá. Manda Perguntar se é direct. melhor prestar para o R Capital, que é mais fácil. Também não tem bola de cristal, né? Não tem como. Manda direct para ele lá que ele Mas vai estar manda lá. direct, eu respondo todo mundo, cara. É isso aí. Vou aproveitar também, a gente está encerrando aqui esse episódio. Vou pedir para você que chegou agora aqui, de repente você estava aí caçando alguma coisa sobre concurso público e caiu nesse episódio. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal,
ativa o sininho para receber notificação. Ajuda a gente também, para você que já está com a gente, a galera que já está com a gente aqui, né? A gente tem uma comunidade grande aí. Vamos ampliar essa comunidade nossa aí, galera. Vamos compartilhar esse episódio aqui com os outros concurseiros aí. De repente, concurseiro na sua família, seu amigo, aquela pessoa que está querendo aí, que tá nessa estrada dos concursos, está querendo dar um upgrade na carreira ou já está estudando. Compartilha esse episódio com ele também. Lembrando que a gente, além aqui do YouTube, a gente também está no Spotify, aqui no Spotify também, né? Que você estiver ouvindo a gente pelo Spotify agora. A gente está no Spotify para você, de repente, baixar e ouvir em áudio no ônibus, no trem, no metrô, naquele momento seu de lazer, com fone de ouvido tranquilinho, sem ninguém para te encher o saco. A gente está por ali também. E vou deixar aqui em cima, a gente sempre deixa, né? Tem aqui nosso QR Code aqui e o nosso cupom do Radegondes, dos resumos, Radegondes Resumos, 20% para você adquirir o seu material lá. Tem combo para a área fiscal, tem combo para a área de controle, tem combo para a área policial, combo para a área bancária, tem combo para o TRT, TST, enfim, e tem as disciplinas avulso lá também. Então você que está se preparando, nós falamos aqui a importância do resumo e a gente falou, o Bruno confirmou aqui com a gente que hoje quase ninguém faz resumo mais, porque a galera quer ganhar tempo, e tem muito resumo bom. Vocês vão ver lá os combos lá, muito bem elaborado por quem é de concurso, o pessoal que está acostumado, sabe o que vai cair, sabe o que está sendo cobrado. Então perde tempo não, usa esse cupom nosso aqui e já adquire o seu resumo lá. E eu falo para você, a gente não combina nada aqui. O Bruno ele já conhecia o Radegondes lá do Tec, ele já sabia quem que era o Rad já. Então você vê muitos resumos que ele deixava lá pra galera. Então vocês estão vendo aí. Então vocês aproveitam a oportunidade, beleza? Beleza, galera? Então vamos para a câmera central. Pessoal, a gente encerra por aqui esse episódio. Obrigado mesmo você que ficou com a gente até agora e até o nosso próximo episódio. Beleza? Vamos lá, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bruno, cara. Valeu, Bruno. Foi ótimo, hein? Valeu aí, cara. Obrigado. Muito bom, eu que agradeço. Fica sentado aí, Bruno.